Em meio a um incêndio na cidade, todos fugiram do local, deixando apenas um segurança num bar lotado dos criminosos mais perigosos. Um homem encapuzado passou por ele dizendo que só queria pegar uma cerveja. O segurança pergunta se ele sabe que o bar é só para criminosos, mas o cara sobe as escadas e encontra um guerreiro bebendo no corredor. Esse bêbado olha pra ele e sorri, pensando que será uma vítima fácil, pois ele é um dos guerreiros mais mortais que existem. No primeiro ataque, o intruso se esquiva facilmente, mas quando o cara saca a espada e ataca, o guerreiro mal consegue se defender. O criminoso ficou impressionado e começou a lutar de verdade, mas num piscar de olhos, o encapuzado deu um ataque tão rápido que arrancou a cabeça do criminoso sem tempo de reagir. Depois ele continuou, chegando ao andar mais perigoso, o andar do chefe junto com seus principais matadores. Ele entrou como o maioral da sala, dizendo que ia acabar com todo mundo. O chefe caiu na gargalhada chamando-o de palhaço, mas quando o cara fez uma cabeça voar, todos ficaram chocados perguntando quem era aquele sujeito. O homem com a espada ensopada de sangue sentou-se no trono do líder. Todo criminoso na sala queria arrancar sua cabeça, mas o líder disse que resolveria sozinho. No dia seguinte, os nobres do reino planejavam reunir os melhores soldados para caçar esse líder. Quando de repente uma criança entra carregando uma caixa. Quando abrem a caixa, vem a cabeça do líder entregue a eles numa bandeja de prata. Todos se perguntavam quem fez isso, como alguém conseguiu entrar na base da guilda mais perigosa e arrancar sua cabeça. Quem quer que tenha feito isso não é uma pessoa comum. Anos atrás ele lutou numa guerra aniquilando um exército inteiro. Ele sempre foi o cavaleiro mais brutal que já existiu. Este é Eren. E ele nasceu nesse caos. Para sobreviver e não morrer de fome, teve que se tornar um mercenário. No meio dessas batalhas, uma mulher ruiva entrou em sua vida. Ela era a única que trazia paz ao seu coração. Quando tudo aquilo acabou, ela pediu para irem pro leste juntos, onde chovia muito. Agora ela não está mais com ele, e toda vez que chove forte, Eren pensa nela. Hoje ele é o capitão da unidade 4 da guarda da fortaleza de Caçardic, uma cidade na fronteira. Ele trabalha reportando-se a um comandante gordo e impaciente chamado Manuel. Daí um mago loiro que Eren conheceu na academia, e tratou como irmão, roubou algo da filha do senhor local e desapareceu. Manuel manda Aaron caçá-lo vivo ou morto. Se o capitão falhasse, sua cabeça seria cortada. Aaron rastreia Hans até o Distrito 7, dentro de um beco, o encontra encapuzado e gravemente ferido. Quando tenta prender seu amigo, Hans revida com magia, invocando magia da água. Aaron avança direto nele e corta a garganta de Hans antes que ele possa terminar o feitiço. O corte é superficial de propósito. Aaron olha para o peito do amigo procurando a cicatriz que provaria um pacto com um demônio, e não encontra nada. Aaron não entende o que Hans estava fazendo, mas não teve coragem de matar o amigo e abre uma passagem secreta, joga uma poção de cura no braço do amigo e diz para ele desaparecer. Hans some e a missão oficialmente falha. No dia seguinte, todo o grupo acaba num bar afogando as mágoas da missão fracassada. Mas Aaron não está com eles. Ele foi chamado para uma reunião com William. O chefe da guarda se aproxima lentamente e começa a perguntar sobre Hans. Ele diz que sabe que Aaron patrulhou o último distrito sozinho e pergunta se ele encontrou algo. Quando Aaron diz que não, William traz Manuel, qualquer cúmplice morre por suas mãos. Aaron sai de lá com o sorriso mais falso da história de Caxartic. Naquela tarde, a caminho de casa, Aaron passa por uma taverna e ouve uma mulher gritar. Dentro do bar, um grupo de mercenários encurralou Rena, a dona da estalagem. Um deles estava tocando onde não devia. Foi aí que Aaron entrou, e a mulher correu para trás dele como uma parede. Aaron agarrou a garota e virou as costas. Os mercenários ficaram bravos por estarem sendo ignorados e decidiram forçar a sorte. Mas nosso MC agarra o cara pela cara e diz que eles são um bando de perdedores. Então ele jogou o cara contra a parede e disse que ia ensinar uma lição a todos eles. Rapidinho os caras se acalmaram e voltaram a beber. Dylan se recusou a pedir desculpas à mulher. Então o MC decidiu dar um tratamento especial a ele de forma totalmente pacífica. Depois de ouvir tudo, ele pediu desculpas. Naquela noite, Aaron adormeceu e teve um sonho que não era bem um sonho. No sonho, um cavaleiro disse para ele correr sem olhar para trás, dizendo que ele precisava viver. Aaron acordou sobressaltado, espada em punho e coração acelerado. O dia amanheceu. Aaron estava treinando esgrima sozinho quando um homem elegante apareceu elogiando sua técnica. Era Ben, um cavaleiro da família Fenner, uma ordem imperial de elite treinada para matar demônios. Antes que a conversa pudesse ir adiante, Vivian, a única filha do Senhor de Cassard, veio correndo reclamando, mas quando viu Eren, pediu desculpas por interromper seu treinamento e levou Ben embora. Ben saiu ainda confuso, certo de que Eren era um cavaleiro disfarçado. A punição por espancar os mercenários contratados pelo Senhor veio logo depois, com Manuel gritando tão alto que quase quebrou a quarta parede. Eren foi enviado a Nova, administradora do castelo, uma mulher séria com zero paciência para ele. Tentando seguir o conselho de Kali, sorrir e fazer elogios para conquistar uma mulher, o capitão deu um sorriso aterrorizante e começou a fazer elogios sem sentido algum. Nova ficou perturbada, mandou ele parar e aplicou a punição. Eren assumiria o lugar dos mercenários em uma missão de escolta e receberia o pagamento deles. Ao chegar na missão, Eren achou estranho que houvesse tantos mercenários para uma simples escolta. Todos pareciam prontos para uma batalha real.
Quando ele se virou para perguntar algo, encontrou o apalpador de mulheres bem na sua frente. Dylan ficou emocionado ao ver Eren e jurou lealdade eterna ao seu irmão mais velho. Agora eles estão na vila de Noctaville, nos arredores de Kesartik. Os mercenários estão confusos, pois a vila está completamente vazia, sem civis em lugar nenhum. Um deles até se pergunta se isso é obra de um demônio. Dylan vê Eren se afastando e começa a segui-lo. Mais fundo na vila, um mercenário pergunta para onde o guarda está indo e para onde foram todas as pessoas que moravam ali. Num flashback, uma criança recebe um livro que o MC lhe deu. Ele fica super feliz e diz para o mestre cavaleiro visitá-lo sempre que estiver na vila. Caminhando, Dylan pisa num líquido vermelho e sente nojo. Eren diz para a Kuninha não olhar para frente, mas Dylan o ignora e levanta a cabeça. Ele vê algo horripilante, um monte de cidadãos crucificados. Isso faz o mercenário querer vomitar. De repente, uma voz familiar chama o capitão da guarda Eren. Vivian se mostra e pergunta por que ele está ali, então o guarda pergunta o mesmo de volta. Mais tarde, os mercenários estão comendo sopa, felizes com a comida. Villain pergunta como aqueles caras podem agir normalmente depois de ver tantos corpos, e quem era o monstro que fez algo assim. Um velho aparece e diz que foi um sacrifício usado em um ritual, onde humanos são oferecidos a demônios. Então ele oferece a eles uma dose de vinho, mas Eren recusa, porque álcool atrapalha seus sentidos. Dylan, por outro lado, aceita na hora. Jon se apresenta como o comandante do comboio e pergunta se os dois são mercenários. Eren se apresenta de volta e diz que não é mercenário, então Jon apenas diz para eles comerem bem e descansarem, porque a viagem será longa. De repente, os três veem Vivian chegar e sua beleza impressiona Dylan mais uma vez. Jon diz que está surpreso, ele não esperava que eles estivessem escoltando a carruagem da dama de Casterdik. O MC se lembra de quando encontrou Vivian no meio da vila e perguntou por que ela estava ali. Vivian diz que saiu para caminhar porque se sentia sufocada e seu pai sugeriu que ela fosse para a Fortaleza Bolt. Eren pergunta se ela quer dizer o Lorde, mas então Ben aparece e interrompe a conversa. Tentando colocar o MC em seu lugar, o cavaleiro diz que saber demais traz responsabilidade, e Eren só deveria saber o que é necessário para sua posição. De volta ao presente, o guarda ainda quer saber por que o Lorde enviou Vivian para Bolt. Jon diz que um demônio poderia aparecer e Eren ainda estaria calmo. Nosso herói diz que eles têm um cavaleiro com eles, e que essa força de elite do Império é treinada para matar demônios. Além disso, com essa espada, mesmo passando por situações perigosas, ele infelizmente conseguiu sobreviver até agora. Ouvindo isso, o comandante do comboio apenas deseja boa sorte a Eren. Mais tarde, o capitão da guarda encontra o livro que ele deu para o garoto da vila. Ele se lembra de como o garoto ficou feliz com o presente. Ele percebe que faz muito tempo desde a última vez que esteve lá e que agora Horn já deve estar bem crescido. De repente, algo pula para atacar o MC, mas ele contra-ataca imediatamente, esmagando parte da cabeça do monstro. Mesmo assim, a criatura se levanta, mas é rapidamente atingida por um corte no peito. Depois de acabar com a criatura, nosso herói se pergunta se aquilo era um zumbi, e de onde veio. Dylan, por outro lado, entra em pânico ao ver um dos monstros começando a balançar sua espada, então a cabeça do zumbi se separa do corpo, e isso deixa o ruivo chocado. Ele fica super feliz ao ver seu irmão mais velho Eren ali e agarra suas pernas. Eren pergunta onde estão os outros, mas a Doninha apenas diz que eles estão ferrados, porque todos os mercenários e soldados estavam dormindo, e não vão acordar. É como se tivessem sido colocados sob um feitiço. Nosso herói começa a pensar, já que nem ele nem Dylan foram afetados pela magia, mas Eren percebe que alguém drogou o ensopado com pílulas para dormir, e o objetivo era capturar alguém vivo. Essa pessoa provavelmente era Vivian, e de repente Dylan diz para ele olhar para algo. Uma horda de zumbis aparece bem na frente deles. A criatura começa a gritar, e vendo isso, Eren diz pra Doninha recuar, enquanto pensa que vai se aquecer com esses zumbis antes da ação real começar. Com suas habilidades de espada, nosso herói começa a fatiar um monte de zumbis, balançando a espada para a esquerda e para a direita. Ele elimina toneladas de inimigos, então ele salta pra frente, indo pra acabar com essas coisas sem cérebro de vez. Passa algum tempo e a chuva cai sobre Eren enquanto ele está cercado por corpos de zumbis. Ouvindo algo, o MC percebe que deixou um dos monstros vivo. Ele se vira, mas o que ele vê é muito triste, Horn. O garoto que ele ajudou agora era um zumbi, rastejando em sua direção. Mesmo abalado, Eren se move em direção ao zumbi, dizendo que, como esperado, Horn realmente havia crescido. 2 anos antes, nosso MC estava escondido em uma vila para escapar de agiotas. Em um flashback, um garotinho loiro chama Eren de Mestre Cavaleiro, e Eren pergunta por que ele o chama assim. Horn, um amante de livros, explica que leu em um livro que cavaleiros são fortes e legais. E Eren era a pessoa mais forte e legal que ele já tinha visto, por isso o chamava assim. O guarda começa a brincar com Horn, bagunçando seu cabelo, pensando que ele realmente gostava daquele garoto. De volta ao presente, a chuva cai na cabeça do zumbi Horn e no MC. Mesmo depois de se instalar na fortaleza Casterdik, Eren ainda ia visitar seu amiguinho. Ele contava sobre a enorme biblioteca da cidade, cheia de livros. Ouvindo essas histórias, Horn dizia que queria ser bibliotecário e Eren entendeu porque o garoto era louco por livros. E aquele trabalho combinava perfeitamente com ele. Naquele momento, o guarda tenta golpear o zumbi à sua frente, mas hesita antes de fazê-lo, lembrando-se do dia em que viu o rosto de Horn todo machucado e perguntou se algo tinha acontecido.
Horn, chorando, diz que seu pai o espancou porque ele falou sobre seu sonho de ser bibliotecário, mas seu pai disse que o filho de um fazendeiro só pode ser fazendeiro. Pensando nisso, Aaron diz que demônios não se alimentam do medo humano, mas do desespero. Então ele dá um passo à frente e abraça seu amigo zumbificado, completamente de coração partido. Ele até morde Horn. Então ele diz que não era um cavaleiro, apenas o capitão da guarda da fortaleza. De repente, um monte de gente chega. Dylan aparece com um exército e diz ao irmão que acordou todos os mercenários. Então ele ordena que eles aniquilem todos os zumbis, e os mercenários avançam para a batalha. Aaron deita o corpo de Horn no chão e fecha os olhos, pedindo para ele descansar em paz. De repente, o prédio onde Vivian estava começa a pegar fogo. Agarrando sua espada, o MC sai para vingar seu amigo. Dentro do prédio, uma mulher é morta. Depois disso, Ben diz que o motivo pelo qual eles estavam indo secretamente para outra fortaleza era porque alguém estava atrás da jovem Vivian, e aparentemente o boato era verdadeiro, e mesmo que ele não estivesse pronto para esse ataque repentino, ele continuaria segurando sua espada por aquela dama, porque esse era o sonho de todo cavaleiro. Isso não mudaria mesmo que seu inimigo fosse algum demônio distorcido, então ele manda aquela coisa nojenta recuar. O demônio zomba do cavaleiro e diz para ele parar de falar besteiras, porque isso não mudaria nada. Afinal, a adaga que o feriu estava envenenada, e o ensopado também. Então a mente do jovem deve estar confusa, sem chance de vencer. Ouvindo isso, Ben não hesita e chama seu inimigo de feio. Irritado, o braço do demônio começa a se abrir com um monte de olhos. Então ele avança contra o cavaleiro, avisando-o para cuidar da boca. Ele cai no chão na frente dele com um impacto massivo. Ben percebe que está apenas com metade de sua força, e a aura em sua espada está quase invisível. No entanto, a corrupção demoníaca estava apenas em um braço, então você poderia vencê-lo atingindo suas partes humanas. É por isso que Ben se esquiva do golpe do inimigo, e avança para atacar. Ele usa seu florete para cortar o pescoço do demônio, pensando que ainda tem chance de vencer. Mas com seu braço demoníaco, o monstro agarra Ben pela garganta, mostrando que já sabia do plano dele. Aí ele diz que nunca morreria nas mãos de um cavaleiro qualquer, então começa a sufocar o cavaleiro, e bem antes de desmaiar, Ben vê algo. Aaron aparece nas costas do demônio, pronto para vingar Horn, esfaqueando o diabo por trás e fazendo ketchup espirrar por todo lado. Mesmo depois de perder parte da cabeça, o monstro se vira e contra-ataca, dando um tapa em Aaron com seu braço demoníaco e jogando-o para trás. Então ele começa a se regenerar, dizendo que por causa de algum bastardo ele acabou desperdiçando sangue, e por causa disso, eles precisavam pegar Vivian rápido. O MC, mesmo ferido, se levanta e diz que seu amigo virou um zumbi, então ele vai se vingar dele. Ele avança contra seu inimigo, chocando sua espada contra o braço demoníaco. Eren é jogado para trás de novo, mas ainda consegue cortar o peito do oponente. Tentando se levantar, nosso herói diz que vai continuar cortando o monstro até ele parar de se regenerar. Isso irrita ainda mais o meio demônio, e ele começa a xingar o guarda. Enquanto se regenera, o idiota percebe que o braço demoníaco começou a sugar seu sangue, e a esse ritmo ele vai ficar esgotado. Enquanto isso, o MC se levanta de novo, zombando do oponente por já estar surtando depois de apenas 2 ataques, e salta mais uma vez para atacar a criatura nojenta. O demônio pega a espada do guarda e pergunta quem diabos Horn era para ele ir tão longe. Ele também se pergunta de onde vem a força desse cara, já que ele nem é um cavaleiro. Aaron percebe algo atrás dele, se vira e bloqueia um ataque desconhecido. John, quem atacou, se revela um traidor. Aaron diz que basicamente estava esperando John mostrar suas verdadeiras cores. O comandante começa a balançar sua espada loucamente. Enquanto se defende, Aaron diz que os aldeões foram sacrificados, e John apareceu na hora perfeita, então ele o suspeitou. Suas espadas se chocam, e o comandante está furioso com Aaron, porque graças a ele o plano ainda não foi concluído. Aproveitando isso, o satanista tenta se curar, mas o braço demoníaco começa a se mover sozinho, e diz que é tarde demais. O corpo não é mais necessário. A erupção demoníaca começa a se espalhar pelo corpo do idiota, mesmo enquanto ele implora por sua vida. Durante a troca, a espada de Aaron quebra, deixando-o em uma situação muito ruim. John aproveita a chance para puxar uma adaga e acabar com a luta. Antes que o comandante possa fazer qualquer coisa, o MC o acerta bem no rosto com o punho de sua espada. O comandante começa a cair, reclamando de sua derrota. Mas o verdadeiro pesadelo está apenas começando, e uma forma humanoide aparece. Vendo a criatura nojenta à sua frente, Aaron percebe que o corpo de Guy foi completamente devorado pelo demônio. O monstro desagradável começa a fazer algo com seu núcleo, então pergunta o que Aaron vai fazer, porque ele está prestes a ser levado. Afinal, o guarda não tem mais forças, e ele nem é um cavaleiro, então quer ver o que o humano vai fazer. Mesmo ouvindo isso, o MC avança contra o demônio de qualquer maneira, agarra seu ombro e morde a coisa nojenta com a própria boca, pensando que ainda tem força suficiente para lutar. Vendo isso, a criatura começa a rir, impressionada, e então algo acontece. De repente, Eren acorda em uma taverna. Lá, o gladiador Gold está cobrando uma dívida de seu amigo apostador chamado Wei. Vendo isso, o Mago Avery começa a rir. O vice-capitão Ruivo Udra diz a Wei para parar e devolver o dinheiro de Golgi. Eren os reconhece como seus velhos camaradas de seus dias de mercenário. Irritado, Golgi solta Wei, e o apostador tenta se explicar para Udra. Então o comandante do grupo coloca a mão no ombro de Eren. Quando o MC se vira, ele vê o comandante completamente espancado, perguntando se ele esqueceu. O comandante diz que Aaron tem que sobreviver a todo custo, e então vemos ao redor do guarda todo o seu antigo grupo deitado morto. Vendo isso, o olho demoníaco comenta que foi tão delicioso.
Aaron acorda daquele sonho louco de volta à realidade, e Ben pergunta como o capitão está. O MC percebe que o cavaleiro ainda está vivo. Ben diz que Aaron quase morreu direto, e sua presença estava ficando cada vez mais fraca, mas agora voltou ao normal. Enquanto nosso herói se pergunta por que se sente tão bem, o cavaleiro diz que o encontrou inconsciente ali. Também que aquele demônio humano estava deitado bem ao lado dele, então alguém pergunta se Aaron foi quem derrotou o vilão. Mas o guarda diz que não se lembra de nada, e como o monstro já estava morto, não importava quem o matou. Depois disso, o MC pergunta por que os demônios estavam atrás de Vivian de qualquer maneira. Ela parecia estar dormindo pacificamente, totalmente alheia a tudo. Ben diz que isso não é da conta dele, mas admite que deve um favor a Aaron pela ajuda. Ele se apresenta devidamente como Ben, um cavaleiro da fortaleza, e agradece ao capitão por ajudar. O MC apenas diz a Ben para não se preocupar com isso, e finalmente a manhã chega. Eles acendem uma fogueira para queimar os corpos dos zumbis. Vendo Ron virar cinzas, Aaron percebe que aqueles desgraçados sacrificaram toda a aldeia para invocar o diabo. Eles fizeram tudo isso porque queriam a vida da Lady Duca Certic, e toda a situação cheirava a peixe, então ele se vira e sai. Depois que todos os corpos são cremados, a caravana retorna para Casertic. Eles também concordam em dizer que Ben foi o herói que derrotou o demônio, porque se as pessoas descobrissem o contato de Aaron com o demônio, as coisas poderiam piorar, e a igreja poderia iniciar uma investigação. De qualquer forma, Aaron está feliz porque sobreviveu, e ele vai ganhar uma recompensa. Dylan aparece perguntando por que seu irmão está andando tão rápido. O MC diz que Weasel sobreviveu se escondendo sob uma pilha de corpos, e ele era teimoso como um inferno. Mesmo assim, Aaron empurra o ruivo para longe, enquanto celebra que finalmente acabou. Mas mais tarde em seu quarto, o capitão percebe que tudo estava apenas começando. Olhando para o peito, Eren vê um olho demoníaco e fica completamente confuso. O olho fala e pergunta como seu novo amigo está. Sem hesitar, o cara pega uma adaga e tenta arrancar a coisa de seu corpo. A lâmina atinge o olho, mas não faz nada, e o demônio ri dizendo que faz cócegas. Irritado, nosso herói começa a gritar com o demônio para calar a boca, e até Rena o ouve. Após falhar, o MC se deita na cama e pergunta se o olho é o mesmo demônio de antes, e ele confirma. O capitão se pergunta se o monstro entrou em seu corpo quando o mordeu, e se é por isso que ele perdeu suas memórias. A criatura diz que estava apenas assumindo o controle do corpo, e o guarda manda que ele saia ou ele o arrancará à força. Totalmente impassível, o monstro diz que isso não cabe a Aaron, e que trocar de hospedeiro leva tempo. Mais especificamente, cerca de 100 anos, e ouvindo isso, o MC tenta esfaquear o olho novamente. O demônio diz que possuir o corpo do capitão poderia ser bom para ambos. Então ele começa a usar seu poder, fazendo uma névoa verde aparecer ao redor da espada de Eren. Quando o capitão percebe sua aura, ele se pergunta como um demônio pode usar o poder do cavaleiro. Completamente exausto, o olho tenta disfarçar e pergunta se o capitão pode ver esse potencial. Antes que possa terminar de falar, o olho desmaia, deixando o nosso herói confuso. Decepcionado, o guarda chama o cara de fraco, mas então Rena de repente grita por Eren. E isso o assusta, porque se alguém visse aquela coisa em seu peito, ele estaria ferrado. Ela diz a ele para descer correndo porque alguém da igreja está procurando por ele. Cansado de esperar, o cara da igreja empurra Rena, jogando-a de lado, então ele ordena que aquele maldito camponês se mostre e não faça um nobre esperar, porque Sabine estava procurando por ele. Antes que ele possa dizer mais alguma coisa, ele leva um soco bem no rosto. Aaron age como se o conhecesse, chamando o cara de JC, o mestiço. Ele diz ao cara feio para ficar ali um pouco enquanto ele termina de se arrumar. Mais tarde, enquanto o observa sair, Rena diz de forma sedutora que aprendeu uma massagem que pode fazer qualquer um se sentir bem, mas custou 50 moedas de bronze. E ouvindo isso, Aaron a ignora e sai, arrastando o mestiço junto. Caminhando pela cidade, o MC se sente aliviado. Ele pensou que estava em apuros, mas era apenas Ben. Então ele se pergunta se vai ganhar uma recompensa por derrotar o demônio. Em um flashback, Ben pergunta se Aaron tem certeza de sua decisão, porque derrotar um demônio é um título super prestigioso. O capitão diz que sim, e brinca que se Ben está insistindo tanto, então ele só quer parte da recompensa. Ben diz que se ele receber uma recompensa, ele o chamará. O MC explica que Aura é um poder destinado a destruir o mal, um milagre concedido apenas a cavaleiros. Apenas pessoas escolhidas pelo Império se tornam cavaleiros, e ninguém sabe realmente como são treinadas, então é estranho e assustador que o poder do demônio se pareça com Aura. Aaron pergunta ao mestiço quanto tempo vai levar. Jace diz ao cara para ter paciência e pergunta que tipo de apelido foi aquele. O MC explica que o chama assim porque Jace foi adotado, apenas meio nobre. Ouvindo isso, o meio nobre jura que um dia acabará com o MC. Mas naquele momento os dois chegam ao salão principal da Igreja Solar, e vendo isso, Aaron congela porque agora há um demônio dentro de seu corpo. Lá dentro, Ben cumprimenta o capitão e diz que o esperava, apontando que o cara parece muito nervoso. Em sua cabeça, Aaron responde que está com medo de ser exorcizado. Ben então apresenta o padre da igreja, Blian, e ele cumprimenta o visitante. Ele também apresenta uma mulher super forte e musculosa chamada Joanna, a Inquisidora, elogiando sua fé. Joanna e Aaron se olham. A Inquisidora se aproxima repentinamente do MC, e ele coloca a mão na espada, pensando que foi descoberto, mas Joanna apenas dá um tapa em sua cabeça.
Blian, todo animado, diz que a Inquisidora estendeu sua mão de bênção. Então Aaron tem sorte. Eren percebe que é algum tipo de ritual religioso. E por outro lado, o demônio dentro dele fica irritado por ser tocado por um dos subordinados de Deus. Blian diz que já sabe que Eren recusou o crédito, mesmo tendo derrotado o demônio, então a igreja deles fará um pequeno gesto para honrar suas concórias. Vendo um item à sua frente, o MC o reconhece como o broche de ouro da igreja. Ele pergunta se pode realmente aceitar, e o padre confirma que pode. Blian apenas pede que Eren empreste sua força sempre que a igreja precisar. Nosso herói diz que ouviu que Blian é um dos corruptos responsáveis por controlar o poder por trás de Kasurdik, mas então ele grita que a partir de hoje, o padre será seu pai na fé. Ele até deseja longa vida à Igreja Solar. Vendo o MC com o cabelo penteado para trás e com um visual totalmente diferente, Kale pergunta se ele intimidou e roubou algum nobre. Eren o ignora e critica o cachecol que Kale está usando, o que deixa o cara muito irritado. Então ele explica que o broche é um presente infundido com a energia do Deus Sol e a armadura foi comprada com ouro sagrado. Nesse momento, uma garota fofa com 2 balões enormes no peito se aproxima para entregar 2 canecas de cerveja. Kale agradece a Charlotte e ela pergunta se Brig não está por perto. Ela ouviu que ele está de folga hoje. Ela e Kale começam a conversar e a mulher revela que gosta de Brig, então ela tem querido dar uma massagem nele. Ouvindo isso, Aaron percebe de quem Ena aprendeu isso, enquanto também reclama que a cerveja está morna, pois sente falta de cerveja gelada. Charlotte pergunta se eles ouviram os boatos. Um grupo de golpistas apareceu por ali, mais especificamente na estalagem da sereia doente, já que um monte de fora da lei tem ficado lá e apostas começaram a acontecer. Na estalagem, vemos Dylan sem acreditar no que está vendo. Ele pergunta como a pessoa à sua frente conseguiu tirar um 6 5 vezes seguidas, chegando a acusá-los de trapaça. Charlotte encerra sua fofoca dizendo que nos jogos de apostas da estalagem, uma garotinha estava basicamente comandando a mesa de dados. Furioso, Aaron se levanta perguntando como uma criança menor de idade ousou apostar em seu distrito. Ele diz que como capitão da guarda da igreja, ele não vai ficar parado e assistir isso acontecer. Kyle se arrasta implorando ao capitão para não fazer isso, deixando Charlotte confusa. Com uma vibe assustadora, Aaron diz a Kylo para vir com ele porque ele vai acabar com a pequena operação de jogos de azar daquela criança. Aaron arromba a porta da triste taverna da sereia. O bartender Joseph entra em pânico, mas o guarda apenas pergunta onde está a mesa de apostas. Joseph pergunta se Aaron não parou de jogar. Nosso herói diz que ganhou muito dinheiro, então só vai jogar uma vez. Ele se senta em uma das mesas, dizendo que quer ver se essa criança é realmente tão boa com dados. Depois de rolar novamente, Aaron e o jovem apostador tiram um 6, então é um empate. O MC decide aumentar sua aposta, e a garotinha imediatamente aumenta a dela também. Ela acha que ele jogou algumas rodadas de propósito e por causa disso, Aaron ficou arrogante e começou a apostar muito dinheiro. Um homem atrás dela dá um sinal e quando ela vê, percebe que é hora de começar, então a pequena pirralha começa a manipular os dados dentro do copo com magia. Ela está pensando que está prestes a roubar cada centavo desse idiota, quando de repente o guarda diz a ela para parar. Aaron pergunta se a ladra está tentando trapacear usando magia, e ela pergunta se ele tem provas. Ele diz que sim, e revela que o bandido mudou seu dado para um 4, e ela também mudou seu próprio dado para um 4, então ela ganharia o jogo. Então ele levanta o copo de seu dado, provando que está certo. Ele diz que tem certeza de que a garota usou magia, e honestamente, é comum que uma gangue de criminosos use uma jovem maga para trapacear em jogos de apostas. Um dos caras na multidão revela que é ele quem está por trás de todo o esquema e saca uma espada, então ele diz a Aaron para entregar todo o seu dinheiro se quiser viver. O MC diz que se aqueles idiotas soubessem quem ele era, não estariam fazendo isso. Mesmo assim, ele diz que gostou do jogo de dados, então o guarda joga uma moeda de ouro na mesa, pedindo mais uma rodada. Quando veem que é uma moeda de ouro de verdade, os bandidos surtam. Um dos canalhas pergunta qual é o objetivo do Aaron, porque ele sabe que todo mundo ali é criminoso, incluindo a garota, e mesmo assim ele quer jogar. Cansado de tanta conversa, o guarda pergunta se o idiota está com medo, o que irrita o criminoso. Ele aposta todo o dinheiro dele e diz que se a Kena não ganhar, ele perde a mão. Enquanto ele gira o copo com o dado, o MC diz que o mago deveria ter ido para uma academia de magia em vez de se meter com desgraçados. Então ele pergunta se a garota é pobre e está tentando ganhar dinheiro para ir para uma academia de magia. Kena diz para Eren parar de presumir coisas que ele não sabe nada. Pela reação dela, o guarda percebe que acertou. O cara do machado acha que não vão deixar esse cara sair vivo depois de expô-los, então quando Aaron revelar o dado, eles vão acabar com ele. Mas de repente o guarda pergunta se Kena pode congelar cerveja com magia. A ladra diz que sim, mas fica instantaneamente confusa com a pergunta. O capitão fica feliz com a resposta, e do nada joga os dados direto na cara do machado. Enquanto explicam como funciona o jogo de dados, nosso MC começa a trocar socos. Um dos punks avança em Aaron para machucá-lo. E durante toda a explicação das regras do jogo, a briga explode. Nosso herói começa a distribuir socos e chutes em todos os bandidos do bar. Furioso, o cara do machado pula no guarda, mas erra. Aaron agarra o cabo do machado e pergunta se eles não têm vergonha de viver às custas de uma garotinha. Ele agarra o bandido pelo pescoço, xingando o idiota. Com uma aura roxa, o chefe dos idiotas aparece atrás de Eren, trazendo sua adaga para o pescoço de Eren. O MC desvia facilmente, fazendo o ataque atingir o cara do machado em vez disso.
e ele reconhece aquela aura roxa como magia negra. Ele até zomba do chefe por ter abatido acidentalmente seu próprio parceiro, então agarra o imbecil pela cara e o levanta no ar. Vendo tudo isso, Kena não acredita que um cara venceu todo mundo ali. Kali joga a moeda de ouro de volta pra Eren, reclamando que ele sempre se mete em encrenca quando está jogando. Então ele reconhece o bandido como Shock, um assassino procurado da cidade vizinha. Eren ignora, começa a procurar Kena e a encontra por perto. A ladra encolhe, pedindo desculpas e implorando por misericórdia, perguntando se Aaron precisa de dinheiro, mas o guarda apenas diz que se ela lhe fizer uma caneca de cerveja gelada todos os dias, ele a apresentará um ótimo emprego com moradia e alimentação até que ela entrar em uma academia de magia. Então Aaron pergunta se ela aceita. Chocada, a garotinha concorda imediatamente. No dia seguinte, Aaron está de volta ao seu treinamento matinal. Kena aparece oferecendo cerveja, e ele a chama de mini geladeira. Depois de beber, o guarda fica super animado porque está na temperatura perfeita, então ele pergunta quantos anos ela tem. Quando ela diz que tem 12 anos, o capitão fica confuso porque a mini geladeira é muito pequena, e ele até pergunta se Kena é uma anã. Kena aparece irritada, perguntando se aquela garota é filha de Aaron. Ouvindo isso, o MC praticamente cospe sua cerveja, então explica que encontrou Keno na rua. Além disso, Rena precisava de ajudantes, então Keno seria uma nova funcionária. A dona da taverna abraça a ex-ladra, dizendo que não há como uma garota tão fofa ser filha de Eren. Ela começa a dizer que sabe sobre o passado da garota e que a protegerá de agora em diante, mas mostrando suas verdadeiras intenções, Rena pergunta quantas canecas de cerveja gelada a geladeira pode fazer por dia. A rotina diária de Eren como capitão da guarda começa com ele cumprimentando Manuel, quando ele chega e sendo repreendido por bater nas pessoas. Segundo, ele patrulha o mercado para manter a ordem na fortaleza, e come algumas frutas sem pagar só porque é descarado. Mesmo irritados, os vendedores perdoam o capitão, porque graças a ele o mercado permanece pacífico. Por último, seu grupo intimida bandidos para extorquir dinheiro deles. Kali ameaça um contrabandista, e nesse momento Aaron se aproxima e diz ao cara para ir com calma. Então ele diz aos seus aliados para pegarem 300 moedas de cobre e ficarem com 100. Então Kali e Pooh o agradecem. No portão da cidade, nosso herói está fazendo uma inspeção. Do nada, aparece um cara recitando um código secreto. Eren pergunta se Scar enviou o garoto de novo, e o mensageiro diz ao guarda para não dizer o nome da sombra da fortaleza tão levianamente. Mesmo assim, nosso MC apenas diz ao cara para calar a boca, e dizer por que ele está ali. Depois de olhar ao redor, o careca diz que muitas pessoas estranhas têm entrado em Caçardique ultimamente. Um monte deles estava fingindo ser mercadores e agindo de forma suspeita, então o cara entrega um bilhete para Aaron. O bilhete diz que os forasteiros entraram na fortaleza e estavam tentando se esconder, mas não enganariam Scar, o rei das sombras. Lendo isso, Aaron sente vergonha alheia, amassa o papel e joga fora. Ele diz que não tem tempo para os joguinhos de Scar, e o subordinado de Scar deveria ser quem está relatando isso. O cara pergunta como o guarda pode ser tão malvado e é mandado embora novamente. Aaron acha que mais forasteiros nesse buraco seriam bons para a economia. Naquele momento, uma carruagem aparece e o MC diz a cara para acordar porque é hora de ganhar dinheiro. Ele sinaliza para a carroça parar, notando que algo está errado. O MC sente uma vibração estranha vindo do motorista. Enquanto o capitão pensa em prender o cara, Carter, por outro lado, age como se conhecesse o mercador. Ele o apresenta como Dorno, um comerciante transferido de Mozark. Segurando uma bolsa de moedas, Dorno começa a bajular Aaron. O ganancioso Aaron cai totalmente, pega o dinheiro e decide que o cara parece legal. Carter pergunta se o mercador trouxe aquilo, e o homem concorda, mostrando um frasco cheio de pequenas bolinhas pretas. O sonolento Carter agradece e pede uma, dizendo que o apaga depois de tomá-la. Quando Aaron se aproxima, Carter pede para seu capitão não confiscar, o que o confunde. Aaron se aproxima de Dorno, dizendo que precisa verificar tudo que entra na fortaleza. Ele pergunta se o mercador tem algo suspeito, mas Dorno nega. Dorno até diz que se ele tivesse algo assim, ele apenas pagaria uma taxa astra. Então Aaron nota uma tatuagem em seu pescoço. Olhando para a carruagem, Carter surta e diz ao chefe para olhar rápido. Ambos veem um monte de cabras abatidas. O capitão percebe que estão em péssimas condições, e a essa altura a carne e a carroça vão apodrecer. Ele pergunta o que Dorno planeja fazer com tudo isso, mas Dorno apenas o encara. Então ele dá uma desculpa esfarrapada e entrega mais dinheiro, e Aaron aceita imediatamente sem nenhum pingo de vergonha. Ele deixa a carruagem entrar na cidade. Depois de passar pela inspeção, Dorno chama os guardas de idiotas e diz que vai transformar este lugar em um inferno. Observando-o partir, nosso herói se pergunta se Dorno gosta de lugares altos. Lembrada da mensagem de Scar, Aaron sorri, pensando que Dorno deveria ter cuidado porque em tempos como estes, ou você era inocente ou era enforcado. Em uma taverna, Kala não acredita porque Charlotte convidou Brig para um encontro. O grandalhão diz que ela o convidou para assistir a uma execução juntos. Ouvindo isso, Vermin fica insanamente com ciúmes. Enquanto isso, nosso MC está apenas chocado que esses idiotas marcaram um encontro em um local de execução, ficando ainda mais irritado com essa era medieval. Brig, todo feliz, diz que planeja dar a Charlotte o pão de peixe que a mãe dele faz. Aaron não acredita, e Vermin pergunta se o idiota realmente vai dar aquela porcaria pra garota. Só de pensar nisso faz Vermin vomitar, enquanto Briggs diz que não há nada de errado com o pão da mãe dele. Além disso, era super popular onde a família dele era de lá, e Aaron pergunta se todo mundo nessa cidade tem um gosto terrível. Ele até diz que pão é basicamente não diferente de cocô assado. Naquele momento, o subordinado de Scar aparece novamente, recitando o código, mas é derrubado com um soco na cara.
Enquanto ele arrasta o careca para fora de lá, Aaron diz que no final não importa, e Brig deveria apenas ficar feliz. Um tempo depois, eles chegam a um beco. Scar está lá segurando um machado enorme, apenas esperando por seu amigo. Ele pergunta se Eren se lembra do juramento deles. Enquanto Scar governava as sombras, o guarda ficaria na luz. Então juntos eles poderiam dominar a fortaleza de Caçardique. Furioso, Eren pergunta se o idiota quer morrer por chamá-lo para nada, insultando até o chapéu de Scar. O capitão arranca o acessório do Rei das Sombras e diz aos seguidores de Scar para fazerem o mesmo, e todos obedecem. Puxando o careca pela orelha, o protagonista começa a repreender a guarda da cidade por brincar com esses jogos estúpidos. Scar diz ao guarda para ouvir, dizendo que os forasteiros de antes têm agido ainda mais estranhos ultimamente, e como esperado, os estrangeiros têm se reunido todas as noites em segredo para planejar algo. Eren puxa a orelha dele ainda mais forte, dizendo a Scar para ficar fora disso porque os guardas cuidarão da situação. Então ele acrescenta que Balde não tem aparecido na oficina de carpintaria, e o pai dele tem procurado por ele. Ouvindo isso, Scar e seu grupo se despedem de Aaron e saem correndo. Nosso herói percebe que algo grande está prestes a acontecer, então decide ter cuidado. Um tempo depois, ele bate na porta de uma pequena casa isolada. O executor Dallas e seu filho Ted recebem o capitão e o garoto elogia sua armadura. Aaron dá a Ted uma maçã para comer e o ensina a dizer obrigado, tudo isso pensando, como sempre, que aquela casa parecia bastante intimidadora. Dallas se desculpa por chamar nosso MC, mas Aaron diz que tudo bem. Os dois tomam chá e falam sobre como Aaron capturou todos os 6 prisioneiros que serão executados. Enquanto Ted está maravilhado com as maçãs, o capitão se surpreende porque o garoto cresceu muito. O MC entrega o pagamento adiantado que Nova enviou e diz que ela pediu a Dallas para mostrar suas melhores habilidades no evento. Dallas apenas acena com a cabeça e diz que planeja levar Ted para a execução porque o garoto precisa se preparar para assumir os negócios da família. Afinal, não o filho de um fazendeiro cresce para ser fazendeiro, então o filho de um executor se torna um executor. Mas a ideia de passar um trabalho onde você tira a vida das pessoas sempre o fez se sentir mal, e é por causa desse trabalho que a mãe de Ted fugiu, e naquele momento o garoto oferece maçãs para ambos. O executor agradece a Aaron por tratá-los bem e diz que sente muito pelo que aconteceu com Hans. Aaron responde que qualquer um pode pecar, então ele diz a Dallas para cortar sua cabeça se ele se tornar um criminoso. O executor concorda imediatamente, e Ted diz que faria isso pelo pai também. Então Dallas se despede do amigo até o dia da execução. Naquela noite um grupo se reúne, e um deles diz que tem sido difícil fazer qualquer coisa em segredo porque Scar tem vigiado a área. Além disso, Kutan, o humano com o braço demoníaco, foi espancado no ataque fora da fortaleza, então era hora de começar a agir. Dornovat diz ao cara para relaxar, porque haverá uma execução na praça da cidade em alguns dias. Com essa oportunidade, o coração da dama de Caçardique será deles. Os vilões concordam com Lord Dorno, então perguntam se aquele guarda ali está dormindo ou morto. Então vemos o sonolento Carter encostado em uma parede, cochilando. No dia da execução, na praça da cidade de Caçardique, Kenna usa sua magia para gelar uma cerveja, e quando os bêbados veem, ficam impressionados e correm para comprar. Kenna também anuncia seu novo pão com geleia de morango, servido com vinho para os moradores da cidade. O grupo de Eren está por perto, protegendo seu negócio. A mulher gananciosa agradece ao MC pela ideia do pão com geleia, porque está atraindo muitos clientes, e a cerveja gelada também é super popular. O MC acha que ele está basicamente usando uma estratégia de marketing, onde pão com geleia e vinho combinam bem com uma execução. Afinal, esses idiotas medievais até mergulham pão no sangue do condenado. Kenna pergunta por que Aaron salvou Kenna, e ele diz que é porque ele queria uma caneca de cerveja gelada, mas ela diz que não pode ser a única razão, porque é raro Aaron se interessar por alguém. Sem saber como explicar, nosso MC se lembra do dia em que encontrou um gato de rua na chuva, então ele diz que Kenna o lembrou daquele gatinho. Ela parece confusa, mas então Veman aparece, furioso. Ele pergunta por que eles estão trabalhando ali quando o resto da unidade está de folga hoje. Aaron explica que eles obtiveram algumas informações, então estão trabalhando disfarçados, e Veman deve relatar se vir algo estranho. Isso deixa o vice-capitão animado, e o guarda pergunta por que apenas ele e Pulo vieram hoje. O vice-capitão diz que Brig está em um encontro com Charlotte, e Carter está roncando em algum lugar. Um pouco depois, Aaron vai procurar Ted e o encontra em frente a uma cela, perguntando por que ele está ali. Ted diz que foi acalmar os convidados porque eles estavam nervosos. Ele diz aos prisioneiros para não se preocuparem, porque seu pai já cortou mais de 100 cabeças, então os criminosos deixarão este mundo sem sentir dor, e Aaron elogia o garoto por essa atitude. O líder da gangue, aquele que nosso MC espancou, se levanta furioso, mas Aaron zomba porque ele não consegue dizer nada com a boca amordaçada. Então ele diz que o tempo acabou, e é hora de perder a cabeça. Na plataforma de execução, o líder da gangue tem a cabeça apoiada. Sem um pingo de remorso, o executor Dallas corta limpa a cabeça do garoto. Todos na multidão torcem, basicamente se banhando no ketchup do criminoso. Enquanto a próxima vítima é trazida, Eren pensa que as execuções naquela época eram quase como um festival político. Elas serviam para deixar os cidadãos desabafarem e mostrar o poder do rei. Num flashback antes da execução começar, Nova diz que esse evento é muito mais importante que o normal, porque os criminosos que Eren capturou antes mataram um nobre de Karzan, e como Lorde planejava se aliar a essa cidade, essa execução foi basicamente um evento diplomático, o que significa que nada poderia dar errado.
De volta ao presente, Eren xinga Nova por colocar esse tipo de pressão nele, mas então ele nota uma figura estranha na multidão. Quando o cara encapuzado se vira, nosso protagonista reconhece Dorno e se pergunta por que ele está ali. Nesse exato momento, uma explosão acontece e todos os civis começam a surtar. De repente, mais um monte de explosões atingem por perto e enquanto o caos toma conta, Eren percebe que estão sob ataque. Uma explosão atinge o Lorde de Casterdig, Folputz, o mandando voando e fazendo os guardas entrarem em pânico. Aaron ri da bagunça até se lembrar que seu grupo é responsável pela segurança, então se o rei se ferrar, a cabeça dele também vai rolar. E no meio de tudo isso, Dallas executa outro criminoso. O protagonista elogia o homem de família por ainda trabalhar mesmo nessa situação, mas Dallas diz que está apenas fazendo seu trabalho. Vendo tudo isso, Aaron se anima e decide fazer sua parte também, indo direto para as chamas para cumprir seu dever como capitão da guarda. Civis continuam correndo em pânico sem ter ideia do que está acontecendo. Vermin e Poole tentam acalmar todo mundo, mas ainda é um desastre, e no meio disso, duas crianças choram, procurando a família. Brig e Charlotte também ajudam na evacuação, enquanto Rena tenta acalmar Kenna. Aaron alcança seu grupo carregando as duas crianças que choravam mais cedo. Ele as entrega para Cal e pergunta se eles viram alguém suspeito usando capuz. Cal e Briggs dizem que não, mas enquanto Aaron escaneia a multidão mais cuidadosamente, ele avista algo. Dorno está carregando Lady Vivian, e é aí que Aaron percebe que ela também é alvo do ataque. Ele imediatamente ordena que a unidade de guarda 4 o siga, porque eles vão atrás de um criminoso, e se falharem, serão os próximos na guilhotina. Ouvindo isso, todos no grupo começam a entrar em pânico. Ao anoitecer, Verman e Eren procuram juntos pelo criminoso. O vice-capitão aponta que eles nem sequer conseguiram pegar Hans, apenas um cara comum, mas Eren o repreende por ser tão negativo. Então eles encontram Lord Fulpitz vivo e comemoram, até que se deparam com um de seus cavaleiros morto por causa da explosão. Eren continua andando, comentando que aqueles cavaleiros nunca foram confiáveis. Em um beco, ele encontra outro daqueles caras inúteis, gravemente ferido, bem encostado na parede. Ben fica feliz em ver Eren, mas imediatamente se sente envergonhado de estar naquela situação. Enquanto joga uma poção de cura nele, o protagonista brinca, perguntando se Ben é realmente um cavaleiro, já que o cara apanha tão facilmente. O cavaleiro admite que baixou a guarda e por causa disso foi atacado por um dos criminosos, um mago negro. Ele até avisa Eren para ter cuidado, porque há um traidor na guarda. Nesse momento, eles ouvem um grito e Verman reconhece a voz como a de Kael. Perto dali, o bonitão está gritando depois de ser derrotado por um brutamontes azul gigante. Confuso, o cara azul pergunta qual é o problema de Kali, porque ele está agindo de forma muito dramática para alguém que mal levou um soco. Kali, com um plano maligno em mente, diz ao inimigo para esperar. Então, uma parede é destruída, e Kali percebe que seu plano funcionou. Eren aparece e agarra o monstro azul pelo pescoço, reclamando que a parede desabou com um único golpe. A criatura começa a sufocar e se pergunta quem é esse monstro com uma força de pegada tão insana. O protagonista pergunta por que o monstro é tão fraco comparado ao demônio que ele lutou fora da fortaleza. O estranho apenas pensa que a essa altura ele vai morrer, mas Aaron o solta. O cara azul começa a recuperar o fôlego, enquanto nosso protagonista o ameaça e diz para ele contar tudo ou ele o torturará. Mas antes que Aaron possa se divertir, o monstro solta que o mago negro é o responsável, e aquele desgraçado está atrás do coração de Vivian. Eren fica chocado que o monstro fala tão rápido e seu grupo começa a rir. O monstro continua. Ele até dá a eles a localização da base deles e diz que o mago fez um acordo com um demônio usando magia negra. Nosso protagonista pergunta por que o vilão precisa do coração da dama, mas o monstro diz que não sabe e implora por sua vida. Vendo quão honesto e obediente o cara foi, Eren decide poupá-lo e diz ao seu grupo para levá-lo embora. O Brutamontes Azul agradece, se afasta e conversa com o grupo do protagonista. Juntando as peças, Eren percebe que Dornall era o mago negro, mas por que queriam Vivian ainda era um mistério. Nesse momento, alguém sai das sombras chamando o capitão. Carter diz que a noite está linda, e Eren pergunta se o garoto acabou de acordar. Então ele diz ao idiota para dormir menos, porque isso estava basicamente se tornando uma doença. Carter diz que não consegue controlar e pergunta se o capitão sabe o quão doloroso é não conseguir dormir. Ele diz que quando está com sono, ele nem se sente acordado, como se estivesse preso em um sonho com névoa na mente. Então ele discretamente saca uma espada e tenta acabar com seu capitão. O protagonista consegue bloquear com sua própria espada. Sem nenhum remorso, Carter diz boa noite a Eren e diz que vai colocá-lo em um sonho do qual ele nunca mais acordará. Carter explica que quando era jovem, uma fome atingiu sua vila. Sem nada para comer, os aldeões sobreviveram de raízes de árvores. Às vezes, eles também comiam ratos e baratas. Por causa da fome, ele e seu irmão ficaram muito magros, mas um dia a carne apareceu de repente na mesa, e depois de muito tempo, sua família finalmente teve uma refeição decente. Todos em sua família gostaram, exceto seu irmão, porque foi ele quem foi usado como comida. Então vemos o pai de Carter fazendo algo cruel. De volta à luta, Carter diz que desde aquele dia ele não dorme bem em uma única noite. Ele sempre ficava lá pensando que poderia acabar com o mesmo destino de seu pobre irmãozinho. Enquanto se defende dos ataques de seu ex-amigo, Eren diz que já ouviu essa história antes. Ele tenta contra-atacar, mas erra. Depois de recuar, Carter diz que está muito mais forte agora, porque finalmente dormiu bem depois de tanto tempo. E foi tudo graças aos doces que Dorno lhe deu, então o cara começa a emitir uma energia roxa.
Aaron percebe que esse idiota ganhou o poder do diabo e aumentou suas estatísticas. Além disso, o Dorminhoco sempre foi naturalmente talentoso em lutar mesmo sem treinamento, e Carter avança contra seu capitão. Nosso protagonista se esquiva facilmente, mostrando que é mais forte graças à experiência. Quando Carter vê seu capitão se esquivar casualmente desse golpe pesado, ele fica irritado, sua mão começa a se transformar em uma forma demoníaca, e ele tenta socar o protagonista. O capitão se esquiva para o lado e tenta um contra-ataque dizendo que entende. Ele também teve problemas para dormir, então perdoa seu amigo. Então ele para sua espada do outro lado do peito de Carter e pede ao Dorminhoco que o perdoe também. Cuspidor sangue, o pobre e exausto Carter vê seu irmãozinho chamando por ele. Ele diz que está com sono, então descansa a cabeça no ombro do capitão. Aaron diz para ele dormir bem, e diz que vai cantar sua última e melhor canção de ninar. Outra explosão acontece, derrubando ainda mais guardas, e então vemos Dorno com Vivian. O vilão usou a mesma rota de fuga que Hans usou para sair da cidade. Do lado de fora, o mercador comemora, dizendo que todo o esforço valeu a pena porque ele conseguiu a amada por Mana, então agora tudo o que ele tinha que fazer era tirar o coração dela e consumi-lo. Antes que ele possa continuar, alguém se aproxima. Eren pergunta como o Mago Negro conseguiu encontrar o pequeno túnel. Ele estala os nós dos dedos e diz que tem algumas perguntas. Dorno o provoca, perguntando quem Eren pensa que ele é, porque ele não é um cavaleiro, apenas um capitão de guarda novato. Então o Mago Negro invoca um lobo e uma cobra feita de sombras. Eles avançam para morder Eren, mas ele os corta ao meio. O Mago Negro invoca uma cabeça de lobo novamente, e a forma negra consegue morder o braço de Eren. Mesmo depois de cortar o monstro em dois, o protagonista percebe que foi infectado por uma maldição mágica. Seu corpo está pesado e dói para se mover, então seria perigoso se essa luta se arrastasse. Dono reconhece as habilidades de seu inimigo, mas pergunta se ele pode lidar com a legião de sombras do Lord Quintel, e a cabeça do lobo e a cobra aparecem novamente. Eren diz que esse zoológico é pequeno demais para ser chamado de legião, o que irrita o mercador. A cobra começa a carregar energia negra em sua boca. O protagonista pensa que se ele quisesse seguir as regras, deveria capturar esse desgraçado vivo, mas Dorno enganou seu amigo e o vendeu para demônios, então ele não pode perdoá-lo. Enquanto ele avança para atacar a Cobra Negra, o capitão diz que o Mago Negro está sentenciado à execução imediata. Eren corta um monte de criaturas feitas de escuridão com sua espada. Dorno começa a falar um monte de bobagens e lança um feitiço em Eren. De repente, essa criatura roxa estranha aparece e se enrola no corpo do protagonista para prendê-lo. Observando seu inimigo, Dornoa diz que essa tripla maldição é uma dor até para cavaleiros, mas antes que a criatura possa usar sua mão para esmagar o capitão, o cara a corta facilmente, dizendo ao oponente para parar de falar besteira e claramente entediado. O mercador puxa um frasco de debaixo de seu capuz. Ele o joga no chão e ele se estilhaça com um dedo dentro. Uma criatura parecida com um dragão aparece, e Donal explica que era uma besta demoníaca. O monstro feio tenta acertar Eren com sua cauda, mas erra. Dornão continua provocando o protagonista por ser apenas um capitão de guarda. Ignorando-o, Eren sobe na cauda do monstro e tenta acertá-lo com sua espada, mas percebe que não consegue nem arranhar a coisa. Métodos normais não funcionarão, então o capitão se lança direto na boca do monstro e acaba sendo engolido. O Mago Negro começa a rir quando vê o idiota pular na boca do monstro por conta própria. Dentro do dragão, Eren se pergunta por que Dorno está rindo. Ele decide ignorar e diz ao demônio em seu peito para sair. O olho acorda, perguntando se foi chamado. Eren o provoca por ficar quieto depois de mostrar seus poderes, então pede para ele usar isso novamente. A criatura diz que o capitão é realmente um humano tolo, mas interessante, e a espada de Eren começa a ser envolvida por uma aura. Diz que vai emprestar seu poder, mas quer algo em troca. De agora em diante, não quer mais ser chamado de nomes feios, mesmo que não saiba o que as palavras significam, acha desagradáveis. Eren concorda, todo o corpo de Eren começa a formigar como se tivesse acabado de levar um raio, e sua espada brilha novamente. De dentro do monstro, um monte de ataques azuis começam a explodir pela sua garganta. Vendo a aura sendo usada, Dorno fica confuso, recusando-se a acreditar. Enquanto ele se pergunta se Eren é um cavaleiro, o homem irrompe do monstro vermelho. A criatura desaba, derrotada. Então Dorno pergunta quem o capitão realmente é e se ele foi enviado pela família imperial. Nosso protagonista, praticamente irradiando ódio, caminha em sua direção. Ele arranca sua cabeça dizendo que é apenas um guarda da fortaleza. Mais tarde, enquanto ele guarda sua espada, pensando que tudo finalmente está quieto, ele diz a Carter para dormir bem. A cabeça decepada de Dorno começa a falar palavras desconhecidas e forma um círculo mágico. Eren percebe que é um feitiço que ativa após a morte. Ele corre até Vivian e a agarra para protegê-la. Uma energia poderosa atinge Dorno. Enquanto segura Vivian, Eren vê um colossal demônio de chifres vermelhos andando em sua direção e percebe que está totalmente ferrado. Eren sai correndo para tentar se salvar, mas o monstro gigante pisa no chão. Tudo treme e o protagonista cai de joelhos. Sem escolha, o herói saca sua espada, mas de repente uma voz pode ser ouvida. O demônio gigante é atingido por um golpe massivo, e então vemos duas pessoas gritando e procurando por Vivian. Os dois usuários de aura avançam contra o monstro vermelho e o atacam. Escondido atrás de uma árvore, o protagonista os reconhece. Um é uma cavaleira, e o outro é o inquisidor. Vivian começa a acordar e fica confusa ao ver o guarda. Com medo que ela pense que ele é o sequestrador, Eren apaga a garota com um soco. Ele a deita no chão e cobre seu rosto com um pano por causa do frio.
Então ele se despede de Vivian e vai embora. Após o fim da batalha, o monstro vermelho foi derrotado. A cavaleira de cabelos verdes se pergunta onde está Vivian. O sol começa a nascer, e com a luz, o Inquisidor consegue encontrar onde a garota está. Ambos correm até Vivian, veem o pano cobrindo seu rosto e se perguntam se ela está morta. No Rabbit Tavern, Briggs está furioso porque a Unidade 4 foi culpada por deixar um mago negro passar pelo portão. Aaron explica que já se passou uma semana desde o ataque do Mago Negro. O Lorde que voou pelo céu como um pássaro saiu ileso, e sua filha Vivian foi trazida de volta viva, então toda a situação basicamente terminou. Além disso, como Aaron mentiu em seu relatório, todos pensam que Carter morreu em batalha lutando contra um demônio. Por causa disso, a família de Carter recebeu dinheiro do governo. Kaylee e Poole estão tristes, apenas desejando um bom descanso para Carter. Briggs segura as lágrimas, e vendo isso, nosso protagonista levanta um brinde em homenagem ao Dorminhoco. Enquanto ele toma um gole da bebida desagradável, Aaron pensa que pelo menos Carter manteve sua honra. Vermin avisa a todos que um novo guarda virá para substituir Carter na Unidade 4. Antes que ele possa dizer mais, alguém abre a porta da taverna. Dylan, a doninha, se apresenta como o novo recruta da Unidade 4 da Guarda. Vendo isso, Aaron diz a Carter para voltar imediatamente. O garoto fica animado ao ver seu irmão mais velho ali. Poole e Briggs parecem gostar do novo cara. Dylan começa a mentir sobre ter lutado contra zumbis, e quando Kyle ouve esse tagarela, ele deseja que ele apenas ficasse quieto. Aaron pergunta como um idiota como aquele sequer foi recrutado, e Rena se pergunta o mesmo. Ainda chateada com o outro dia, a garota bate uma caneca na mesa e encara Dylan. Antes de sair, Dylan pede para a garçonete esperar. Ele pede 1000 desculpas pelo que aconteceu outro dia, dizendo que só fez isso porque todos os mercenários agem assim. Rena diz que tudo bem, enquanto aponta uma besta para a testa dele e diz que está acostumada a lidar com idiotas nesse trabalho. Mas se ele fizer algo assim de novo, ele vai levar um tiro na cabeça. E isso assusta até o Aaron. Nosso MC chama o Furão e entrega uma espada. Ele avisa Dylan que ele agora faz parte da Unidade 4 da Guarda Externa, e que é melhor ele trabalhar duro, ou ele o matará. O Ruivo se emociona ao receber o presente e concorda com seu novo mestre. Dylan, o novo membro da Unidade 4, ainda não sabia, mas ele ia se arrepender seriamente de se juntar a essa equipe de lunáticos. No portão da cidade, Aaron está batendo em um mercador, e isso deixa Dylan apavorado. O MC grita com o vendedor por ter dormido durante a viagem, então o coitado vai embora, confuso. O guarda diz ao Furão para observar e fazer o mesmo, porque depois do incidente com o demônio, as inspeções ficaram mais rigorosas. Dylan pergunta se roubar moedas de mercadores e até bater neles para verificar se são demônios é realmente trabalho de guarda. Claramente adorando, o Ruivo começa a intimidar um velho para conseguir moedas. Vendo isso, Aaron diz que esse idiota nasceu para ameaçar e roubar pessoas, e honestamente isso é bom. As moedas virão sem que eles precisem nem tentar. Então esse guarda enorme começa a discutir com Dylan. O cara reclama que o Ruivo ainda quer inspecionar a carroça, mesmo depois de ver o símbolo da família Finner. Dylan diz que não se importa e manda ele pagar logo, mas o idiota leva uma pancada no pescoço do nosso MC, e o capitão pede desculpas pelo comportamento do novato. Ao inspecionar a carroça, ele vê que ela só carrega soldados, nenhum nobre, então ele diz que o Lorde ordenou que toda a carroça fosse inspecionada, não importa a família a que pertença, e que a atitude dos soldados era insultuosa ao rei. Então Aaron e Dylan começam a intimidar o pobre soldado, acusando-o de ofender o rei. O cara se pergunta como eles mudaram tão rápido só porque descobriram que não havia nobres ali. Ele pede desculpas e oferece moedas para resolver, e Aaron aceita. O MC encerra a conversa, mas antes de sair, ele dá uma boa pancada na cabeça do soldado. Por outro lado, o soldado xinga Aaron e fica furioso com a humilhação. Depois que Kayla diz que a igreja está procurando por ele, o capitão veste sua armadura e vai para lá. Ele está irritado porque não quer estar ali com um demônio dentro dele, além de haver a chance de já ter sido descoberto. E nesse momento o Inquisidor aparece abrindo a porta. Aaron pula, mas então o Padre Bleon aparece e o cumprimenta. Enquanto o MC se recupera do susto, o padre pergunta se o garoto lutou contra um demônio, porque Joanna contou tudo pra ele. E ela claramente viu Aaron protegendo Vivian do gigante. O guarda relaxa, já que Joanna não o viu usando seus poderes demoníacos. O padre elogia sua coragem, mesmo ele sendo apenas um guarda, e diz que preparou uma recompensa. Lembrando de sua primeira recompensa, o guarda começa a rir e a bajular o padre, mas Blian lhe dá um lenço brega e o título de monge honorário. Sem graça, Aaron agradece, mas pensa que o que ele realmente queria era dinheiro. Blian também pede ao capitão para guiar Joanna, já que ela quer dar uma olhada na fortaleza. Ele se despede e vai embora. E Aaron fica furioso, xingando os... Olhando para Joanna, o capitão pensa que se ela descobrir sobre o demônio, ela vai quebrar seu crânio com um golpe. O MC pergunta se o Inquisidor está com fome e sugere ir a um restaurante. Um pouco depois, um pão de peixe aparece na frente de Joanna, e Aaron pensa que ele está prestes a fazê-la nunca mais querer vê-lo. É o prato principal no restaurante da mãe do Briggs. Joanna dá uma pequena mordida e congela em choque por um momento. Aaron ri para si mesmo e pede desculpas por isso, mas diz que não pode andar por aí com um Inquisidor enquanto há um demônio dentro de seu corpo. Com um peixe na boca, Joanna pergunta se o guarda não vai comer também. Intimidado, o cara começa a comer aquela gororoba nojenta. Mesmo que estejam basicamente forçando, os dois comem a comida estragada.
Depois que terminam, Aaron pensa que essa mulher é dura como prego por conseguir aguentar isso, mas então a mãe do Briggs aparece com outro pão de peixe, e Joanna foge dali. A garçonete pergunta por quê, e Aaron inventa uma desculpa esfarrapada. Enquanto ele comemora sua vitória, a garota lhe traz outro pão de peixe de graça. Ela diz que ficou emocionada ao ver o guarda comer o outro pão inteiro, então trouxe mais. Olhando para a comida, Aaron diz que preferia ter levado uma pancada na cabeça da Joanna. Callie aparece e pergunta por que a armadura do Aaron continua cada vez mais chique. O MC explica que algumas lojas lhe deram descontos quando viram seu cachecol de monge honorário, então ele recusa mais um pão de peixe. A mãe do Briggs oferece a ele. Furman explica que alguns soldados de Finner vão trabalhar com eles, e se houver alguma briga, isso pode levar à punição. Eren diz que é um cara pacífico, então não haverá brigas, bem na hora que o guarda da família Finner aparece. Furioso, o loiro começa a xingar Eren pela humilhação anterior, e o guarda diz que se apenas um lado bateu, não conta como briga. Irritado, o guarda continua insultando Aaron. Callie diz ao seu capitão para se acalmar e não causar confusão, porque um monge honorário não pode fazer esse tipo de coisa. Mas testando sua sorte, o soldado Finner pergunta se Aaron está com medo, cutucando sua cabeça e dizendo para ele saber seu lugar. O monge honorário explode e dá um soco certeiro no falastrão, então ele diz que ainda não foi uma briga, já que apenas uma pessoa atacou. Vendo isso, Callie começa a discutir com seu capitão. Um tempo depois, o soldado acorda percebendo que foi nocauteado. Ele diz que Eren é forte demais para um capitão de guarda comum e começa a dar desculpas para o motivo de ter sido derrotado. Enquanto o MC anda por aí batendo nos mercadores, Callie se apresenta a Gelheim e o guarda faz o mesmo, pedindo desculpas pelo que aconteceu antes. Então ele pergunta por que Eren está batendo nos mercadores. Callie explica que, segundo o capitão, é para identificar demônios, mas parece mais que ele está apenas desabafando o estresse. Mas então, depois de ser agredido, um dos mercadores revela que é um demônio e pergunta como um humano ousa fazer isso. Callie e Gelheim ficam chocados ao ver que o método de Eren realmente funcionou. Nem mesmo o MC esperava que funcionasse. Felizmente, esse demônio é apenas um capanga, mas outro desses monstros aparecendo apenas uma semana após o ataque causa uma grande comoção. E naquele dia, Aaron vê as pessoas mais fortes de Caçardic, todas reunidas em um só lugar, William, o Cavaleiro, e Joanna. Mesmo depois que o demônio é espancado pelo MC, Joanna não o poupa, mandando-o para conhecer o diabo pessoalmente. Na taverna do Coelho, Dylan recebe seu irmão mais velho, deixando Aaron confuso, vendo o furão ali. Runa aparece dando ordens ao Ruivo e explica que, como o furão veio pedir desculpas, ela pediu sua ajuda para perdoá-lo. Afinal, a estalagem está lotada de clientes por causa da cerveja gelada. Depois de dar um gole naquela bebida maldita, o MC pensa, bem sim, cerveja gelada é incrível, mas Cana é realmente boa em magia, e usá-la como geladeira é um desperdício, e mesmo que livros de magia sejam caros, é hora de começar a aprimorar a garota. Em outro lugar, vemos um homem e um garoto andando em uma carroça, carregando um monte de babacas. Um dos idiotas reclama que a carroça está balançando e diz ao garoto para não fazer nada estúpido antes de entrarem na fortaleza. Então ele reclama que o chefe os mandou pro meio do nada para encontrar alguém. Seu amigo careca manda todos calarem a boca e cuidarem das suas caras, especialmente Jacó. Os idiotas continuam rindo e falando besteira. O garotinho diz a Leb que eles só deixaram esses caras virem por causa de ameaças, mas se eles forem pegos na inspeção, eles também estão ferrados. Leb diz para os furries relaxarem e diz que a fortaleza de Caçardic só faz inspeções mais ou menos, então eles vão pagar algumas moedas, e uma vez lá dentro estarão seguros. Pool e Dylan, junto com alguns outros guardas, estão vigiando o portão da frente. O loiro reconhece Leb e começa a falar com ele. Leb acha estranho haver tantos guardas, mas fica aliviado por não ver Aaron. Ele bajula Pool e lhe entrega algumas moedas de prata, e o loiro agradece. Dylan diz ao irmão Pool para esperar, porque há mais 3 guardas com eles, então eles deveriam conseguir mais dinheiro. Pool diz que está bem com essa quantia, mas como está com medo, Leb oferece mais moedas, pensando que ele não tem ideia do que aqueles caras atrás deles farão se ele não conseguir passar. Em outro lugar, Cal diz a Aaron que, depois que o capitão conseguiu identificar um demônio, o método de inspeção mudou. Por ordens do comandante, todos no veículo agora têm que sair e passar por uma revista individual, e se alguém parecer suspeito, eles devem ser derrubados com um porrete. Então Dylan faz exatamente isso com o babaca careca. Jacob corre para ele, enquanto Aaron pergunta que tipo de método estúpido é esse, já que ele mesmo não estava fazendo nada, apenas batendo em mercadores com a mão. Quando Dylan vê um dos babacas vindo em sua direção, ele grita um aviso para todos, aqueles caras eram demônios. Nesse exato momento, Jacó e os outros capangas são eliminados pelos outros guardas. Um deles, antes de morrer, percebe que Jake, o careca, apenas desmaiou. Então a missão de capturar aquele mago cairia sobre ele. De volta com Aaron, o cara se despede de Callie dizendo que vai aprimorar a geladeira. Kanye observa Aaron bebendo uma cerveja, e com um sorriso o guarda chama. Ele pergunta que feitiços a garota pode fazer agora, e ela diz que pode mover dados, esfriar coisas, e também tem clarividência. Aaron pergunta como ela aprendeu magia, e Kenna diz que foi com um cara que era especialista em romance, foi assim que ele se chamou. O MC fica confuso, perguntando se Kenna pode aprender magia apenas lendo livros.
Com medo de ser abandonada, Kenna diz que além de aprender rápido, ela também sabe lavar a louça. Em um flashback, Eren pergunta a uma mulher loira como ele pode aprender magia, mas ela diz que alguém sem cérebro como Eren nunca aprenderia. De volta ao presente, Kenna implora para não ser abandonada, e o MC diz para ela parar de falar besteira. Ele não faria isso. Ele pergunta se a garotinha realmente quer aprender mais, e ela concorda imediatamente pedindo ordens. Aaron percebe que essa garota foi muito influenciada por Dylan. Então Kenna diz que tem algo para lhe contar, mas nesse momento Dylan arromba a porta, entrando e chamando por seu irmão. Ele então diz que todos os criminosos capturados escaparam. Um dos capturados mordeu e quebrou os algemas de madeira e conseguiu fugir, derrubando vários soldados no processo, e além disso, foi ele quem nocauteou esse criminoso, e a situação era realmente ruim. O capitão da guarda ordenou que todos se reunissem no quartel-general. Antes de sair, Eren diz a Enna para trancar as portas porque é perigoso, e diz a Kenna para ficar de guarda com sua clarividência. Vendo Dylan parado ali, o MC o agarra pela orelha e arrasta o furão junto. No quartel-general, Manuel está repreendendo todo mundo por deixar os criminosos escaparem. Um soldado diz que é por isso que eles deveriam usar algemas de ferro, mas Manuel manda ele calar a boca porque elas são caras. Eren e outro amigo soldado conversam sobre os criminosos. O homem de cabelos brancos explica que o primeiro fugitivo era um cara conhecido em Kazon. Ouvindo isso, o MC fica surpreso que o furão conseguiu nocautear alguém assim. Firas aparece chamando Eren de músculos assustadores e perguntando se ele é o chefe da guarda. Nosso herói aperta a cabeça do garoto e diz para ele respeitar os adultos. O Ruivo pede para eles soltarem seu professor porque ele não fez nada de errado. Então o homem explica que quem trouxe o cara de Karzan foi Leb. Enquanto Furos diz que eles estavam sendo ameaçados, Aaron reconhece esse nome. Ele pede desculpas ao garoto, mas diz que não pode deixar um fugitivo escapar impune. Nos becos, vemos alguns fugitivos correndo, e um deles reclama de quão persistentes os guardas são. Leb na chuva se pergunta por que aqueles caras o arrastaram. Ele nem estava planejando escapar. Um dos bandidos diz que os guardas de Kasserdik descobriram que não podem levar uma pancada na cabeça sem reagir. De repente, todos os criminosos ouvem um assobio e começam a correr na direção oposta. Mas são emboscados e correm direto para um cara enorme. Mesmo enfrentando um guarda, um dos bandidos avança para atacar, mas ele é agarrado pelo pescoço e jogado no chão. Leb reconhece o cara como o tirano Aaron, então outro aleatório tenta dar uma pancada na cabeça de Aaron com um porrete, mas Aaron se esquiva e derruba o idiota. Aterrorizado, Leb recua pensando como ele teve que encontrar esse humano diabólico bem quando ele é um fugitivo. Com medo de morrer, ele cai no chão implorando para Aaron ficar longe, mas o MC apenas o levanta pela gola. Perguntando por que o idiota está gritando e dizendo que o aluno de Leb estava procurando por ele, o garoto aparece ali. Quando o homem vê seu aluno, ele corre até ele e o abraça. O capitão da guarda Aaron era brutal e rude, mas ele não era realmente um cara mau. Então nosso MC pergunta ao velho onde estava o primeiro fugitivo, e descobre que ele estava no Distrito 5, bem na área onde ficava a Taverna do Coelho, e Jake estava perto do local. De repente, o careca é forçado a se defender de um ataque. Dylan aparece com Pulo Scar e diz que aquele careca era o criminoso. Scar diz que não pode ficar ali parado vendo um criminoso andando em sua área. Como era a sombra da fortaleza Kassergik, o cara tenta atacar Jake com sua foice. O careca desvia fácil e corta o ombro do inimigo com a espada. Isso assusta o Dylan, e o Pulo percebe que o cara é forte. Jake diz que está procurando uma garota de cabelo roxo e pergunta se ela está ali. Mesmo machucado, Scar tenta revidar, mas é cortado de novo. Pulo tenta intervir e acerta um soco no Jake, mas o cara é esperto. Ele gira e calmamente encosta a espada no peito do loiro. Depois de levar essa, o Pulo manda o Dylan correr na hora. Se preparando para fugir, o Ruivo pensa que o cara é forte demais e a luta já tá perdida. Então ele agradece o Pulo por ter tratado ele como um irmão, mesmo sendo mercenário. Dylan pede desculpas pro amigo loiro, mas diz que ainda quer viver, então não vai deixá-lo para trás. Em vez disso, Dylan xinga o Jake, diz que o surrou, e que todos os irmãos do Jake foram empalados por lanças, e que o criminoso é um fraco. O bandido fica furioso e tenta esfaquear o Dylan com a espada. O idiota consegue pular para frente e desviar, mas acaba se esborrachando no chão. No chão, Dylan pergunta onde está o Aaron, já que ele sempre aparece do nada. Mesmo que a vida dele fosse uma droga, ele ainda queria continuar vivendo, e achar um motivo para isso, então o Ruivo começa a gritar e xingar o irmão mais velho por não estar ali. Aaron ouve e aparece, dando um tapa na testa do Jake. Vendo o capitão, o mercenário começa a chorar de emoção, mas irritado. Nosso MC pergunta o que o idiota acabou de chamar ele. Ouvindo isso, Dylan cai no chão fingindo que morreu, o que irrita ainda mais o capitão. Jake se levanta dizendo que parece que Dylan e Aaron querem morrer mesmo. Nosso MC pergunta se ele é o criminoso que foi surrado por aquele fuinha. Aí ele diz que tem algo no ombro dele. Quando o careca olha, o esperto MC tenta acertar ele com a espada. O bandido bloqueia e xinga o guarda. Aaron acerta 2 socos no Jake, agarra ele pela gola e joga ele pra longe. Olhando pro inimigo depois disso, nosso MC pergunta como alguém assim foi surrado pelo Dylan, aí ele pergunta por que o criminoso está rastejando nesse lixão, e Jake diz que está procurando alguém, uma garota baixinha de cabelo roxo. Aaron lembra que quando resgatou a Kenna, ela estava com bandidos Karzan, mas mandar alguém como Jake atrás de uma simples maga era estranho. Vendo a reação do Aaron, Jake diz que vai fazer o guarda revelar onde a Kenna está, mas aí ele sente algo ir de um lado do peito pro outro.
Vemos Dylan usando a espada para dar um cortezinho no criminoso. Antes de morrer, Jake promete que vai acabar com a fuinha. Enquanto a chuva cai no corpo do criminoso, Aaron só quer uma cerveja. Em outro dia, Dylan já está mentindo e exagerando a história da luta dele. O idiota conta pro Pooh como ele acabou com Jake. Na hora, Aaron entra na sala para ver o Pooh. Ele traz uma cesta de comida e pergunta como todos estão. Quando o Pooh abre a cesta, ele encontra pão de peixe. Um dos soldados, todo enrolado em bandagens, reclama, mas diz que não pode comer porque está em jejum. Ouvindo isso, o loiro diz que sobrou um pouco pro capitão. Na taverna do coelho, Furus estava elogiando a Kenna, mas quando ela vê o Aaron, a garota rapidamente serve uma cerveja gelada para ele e ele agradece. O capitão senta e pergunta se Kenna tem algum sonho pro futuro, algo que ela queira fazer ou se tornar. Kenna responde que só quer viver. Aaron dá um tapinha na cabeça dela e diz que vai dar o seu melhor, e ela também deveria. Ela começa a pensar nisso. Furus tenta puxar assunto de novo, e lembrando da dica do Dylan, Kenna dá um tapa na cabeça do garoto. Um vendedor está anunciando preços de poções e manda o Aaron se virar se não for comprar nada. O MC se segura para não dar um soco nesse idiota. Um baixinho pergunta pro Ketub por que ele está cobrando o preço normal para um monge honorário. Ele aponta que o guarda conseguiu esse título direto do Blium e da Joanna. Ketub, mesmo sem querer, baixa o preço para 50 moedas de prata. Quando Aaron vê o preço cair quase pela metade, os olhos dele brilham. Ele sai agradecendo Ainz pela ajuda, já que graças ao monge ele conseguiu um desconto. Ainz pede pro guarda desculpar a atitude do Ketub porque eles estavam ocupados, já que uma figura importante ia visitar a igreja, aí ele diz pro capitão ter cuidado no caminho de casa. Depois dessa visita, Aaron diz que percebeu que existiam pessoas decentes naquela igreja, e quando ele olha pro lado, vê Joanna comendo queijo sozinha. Aaron se pergunta por que ela está ali, mas então Joanna se levanta de repente. A Inquisidora oferece um pedaço de queijo pro capitão, e depois que ele aceita, ela sai andando com um sorriso. Comendo o queijo, o MC pensa que aquela mulher realmente não era normal. De volta ao quartel-general, Manuel está falando sobre os criminosos que escaparam. E como a família Fenner ficou puta, então por causa disso no mês que vem não haveria dias de folga. Todos os soldados ficam irritados e começam a chamar Manuel de demônio por ser tão cruel. O velho soldado acha o castigo muito severo, então ele diz pro Eren que o filho mais velho da família Fenner os visitaria em breve, um candidato a cavaleiro treinado na escola imperial, mas que nunca se tornou cavaleiro de verdade. Eren fica irritado porque uma pessoa importante da igreja estava vindo, e agora o filho da família Fenner também, e isso ia causar muita confusão. Manuel, tentando salvar a própria pele, diz que Nova está procurando o Aaron. Quando ele chega no quarto dela, ela está estranhamente gentil. Ela explica calmamente como uma porta funciona, e até ensina ele a usar uma maçaneta. Finalmente mostrando a raiva, ela pergunta se Aaron sabe usar portas, porque ele sai destruindo tudo, e ele já tinha derrubado um monte de paredes, em vez de só usar portas. Eren mente dizendo que se ele tivesse demorado um pouco mais, crianças teriam se machucado. Nova suspira e explica que os custos de tudo que Eren destruiu foram tirados das recompensas dele, então o guarda só receberia uma moeda de prata. O MC encara a moeda e rapidamente a devolve para Nova, dizendo para ela comprar algo para ela mesma, ou ela morreria presa naquele quarto. Nova xinga ele e ele imediatamente foge. Depois de ser destratado, Eren e Kali saem para patrulhar a cidade. Aaron diz que gosta de revistar carruagens porque ganha mais dinheiro, mas patrulhar também é divertido, porque os idiotas dessa época estão sempre arrumando confusão, como esses dois caras brigando. O MC manda eles se acalmarem e diz que quem ganhar a briga é quem tem razão. Enquanto eles estão se quebrando, Aaron começa a apostar com Cale em quem vai ganhar. Algumas crianças começam a correr, com medo de serem presas pelo Aaron. Ele diz que as coisas estão bem pacíficas até ouvir alguém gritando. Uma garota está puta, perguntando para uns cara feios quem roubou os talheres dela. Eren aparece para ajudar, e ela diz que aqueles 3 monstros roubaram os talheres da família dela. O careca com cara de Goblin nega. A garota com dente de coelho diz que não fez nada também. E o loiro magricela diz que nem sabe por que está ali. Kali diz pro capitão não pegar um trabalho tão chato e entediante, mas é tarde demais. E Aaron diz que o culpado é definitivamente um dos 3 caras feios. Dany pergunta pra Ruiva quando o crime aconteceu, e ela dá alguns detalhes. E ela tem certeza que foi um deles, porque eles moram perto da casa dela. Então Aaron pergunta o que cada um deles estava fazendo da noite passada até de manhã. O cara Goblin diz que ontem à noite ele terminou de organizar o feno e foi dormir sem jantar. Aaron acha isso suspeito, já que o jantar era uma das poucas formas de entretenimento naquela época. A garota de dentes tortos se recusa a falar, dizendo que não quer compartilhar coisas pessoais. Além disso, ela tem um espelho de prata valioso em casa, então ela não precisa de uns talheres sem graça. Aaron acha isso suspeito também. O cara pálido diz que só saiu de casa porque aquela mulher o forçou. A vítima acusa o loiro, dizendo que não o reconhece de lugar nenhum. Então ela acha ele suspeito. Sem outra opção, Eren decide usar seu último recurso. Ele manda os 3 mostrarem suas casas. Enquanto isso, o futuro MC diz que nunca imaginou que pegar esse caso chato levaria a esse tipo de resultado. Quando Kali vê os suspeitos se recusando a mostrar suas casas, ele começa a zoar eles. Ele até chuta os caras feios para eles se moverem mais rápido.
Aaron, notando o quão suspeitos eles estão agindo, fica animado porque finalmente encontrou algo interessante para fazer. Na casa da Dama de Dentes de Coelho, Aaron vê que ela não estava mentindo, ela realmente tinha um espelho de prata. Irritada, ela responde que não precisa de uns talheres baratos, então não tem como ela ser a ladra. Mas Eren ainda acha estranho, porque a casa está basicamente vazia, e além do espelho, as únicas outras coisas lá são roupas de homem. Callie começa a reclamar do cheiro na casa, e Eren percebe a verdade, aquela mulher estava traindo. Ele diz que isso é um crime sério e, assustada, a Dama de Dentes de Coelho tenta subornar o capitão com um pedaço de queijo. Aaron gosta da comida, então ele decide deixar passar e ignorar o crime. Na casa do Loiro Pálido, Callie e seu capitão só encontram alguns livros. Enquanto folheia eles, Aaron encontra uma pulseira e a rouba, esperando que o loiro não perceba. Mas então eles ouvem um barulho, e Callie pergunta o que foi aquilo. Então o capitão inventa uma desculpa esfarrapada, aí ele pergunta pro demônio por que ele arrotou do nada. Quando Callie vê a pulseira, ele zoa o gosto do Aaron, e Aaron reclama de volta pro amigo. O Loiro Pálido diz que o MC pode ficar com a pulseira, e o Capitão Ganancioso o declara inocente como agradecimento. No caminho para a casa do Goblin, Aaron está realmente animado com a patrulha. Callie diz que como os outros dois não eram culpados, há uma grande chance do criminoso ser o Goblin. Aaron diz pra ele não se preocupar. Sim, ele pode ser bobo, mas ele está fazendo uma investigação séria, e ele vai revistar cada parte da casa do Goblin. Mas quando eles chegam lá, Aaron e Kel surtam. Eles encontram um cavalo majestoso vestido de princesa. O Goblin pede desculpas pro cavalo por estar atrasado e pergunta se ele quer sopa de feno. Irritado, Eren chuta a bunda do Goblin e o manda voando. Ao saírem com Callie, Callie comenta que o Goblin é na verdade um famoso criador de cavalos. De volta à cidade, o MC se pergunta quem foi o verdadeiro culpado no final, então a senhora de antes aparece dizendo que encontrou os talheres dela na palha. Esse resultado deixa Eren e Callie totalmente arrasados, e eles voltam para a cidade. Na taverna do coelho, Eren está reclamando de como ele perdeu tempo com uma acusação falsa. Kenna traz para ele uma caneca de cerveja e parece animada com algo. Eren está confuso, mas quando ele olha para a caneca, ele vê que os cubos de gelo são em formato de flores. Orgulhosamente, a pequena maga diz que trabalhou muito nisso, e o guarda a parabeniza. Mas ele também está pensando, tipo, qual o sentido de gelo bonito e cerveja? Vendo o quão feliz ela está, Aaron decide não estragar o momento, enquanto pensa que precisa dar aquele livro de magia pra ela logo. Por algum motivo, Kenna começa a encarar a nova pulseira do guarda, então o capitão pergunta se ela quer, e que envergonhada, ela diz que sim. Aaron dá a pulseira pra ela e ela fica super feliz. Ele pensa que a pulseira é muito bonita, e que aquele cara pálido pode ser um cara decente, então ele decide que vai comprar um pão de peixe pra ele. Mas então vemos o loiro confuso. Irritado, o loiro reclama de vir para esse lugar cheio de ignorância e bárbaros. Só de imaginar que algum pobre coitado agarrou a gola da maga da torre de magia branca o deixa com raiva. E além disso, aquele bruto ainda invadiu a casa dele. Quando Calo e Aaron estavam investigando o lugar dele, o cara pálido acha que ele lançou um feitiço para transformar os livros de magia dele em livros normais. Quando ele vê Aaron tocar na pulseira dele, ele entra em pânico. Com raiva, o loiro diz que alguém como Aaron não deveria tocar naquele objeto e então ele lança um feitiço. Mas nada acontece, e o capitão ainda consegue usar a pulseira. Vendo sua magia ser ignorada, o loiro se pergunta como alguém sem aura conseguiu parar seu feitiço. Voltando ao presente, o cara pálido se pergunta quem aquele homem realmente é, mas ele decide se acalmar para não escorregar e revelar sua identidade. Afinal, sua única missão é investigar naquele que é amado por Mana. No portão da cidade, Brig pergunta pro capitão por que os soldados de Fëanor estão mantendo distância deles. Aaron brinca que aqueles caras provavelmente foram surrados em uma taverna. Então uma carruagem se aproxima. Aaron reconhece como a carruagem de um nobre, e se pergunta se o filho mais velho de Fëanor está lá dentro. Conforme ela passa, todos os soldados se curvam. Um jovem de cabelos brancos sorri ao passar por Aaron. O capitão fica irritado vendo aquele nobre passar em alta velocidade sem nem parar, mas então outra carruagem aparece, o que o confunde. A carruagem para, e Aaron pergunta de onde eles vieram. Um garotinho chamado Shone diz que veio de Karzan e se apresenta como administrador da cidade. Depois de conversar um pouco mais, Shone finalmente consegue permissão para entrar e agradece a eles por isso. Brig reclama que muitos vagões estão aparecendo hoje, e Aaron manda o idiota calar a boca ou ele vai atrair ainda mais. Na hora, outra carruagem chega. Um cara religioso de cabelos brancos sai, e ele claramente conhece Aaron. O monge temporário percebe que o cara é o abade da igreja e o cumprimenta. Vendo isso, o religioso corrige a forma como Aaron o cumprimentou. Então ele diz que o capitão é realmente um homem de fé, e que é por isso que ele quer conversar com ele mais tarde. Brig, vendo todas essas pessoas importantes chegando, comenta que as coisas vão ficar agitadas, e Aaron concorda. Um tempo depois, Nova aparece com Shone e chama o MC. Quando ele a vê do lado de fora do seu escritório, o cara brinca e pergunta por que ela está ali. Nova pede pra ele entregar, aí o Aaron joga um saco no chão. Acontece que é a cabeça dos criminosos de Karzan lá dentro, e isso deixa o Shone apavorado. O moleque começa a vomitar e ao mesmo tempo tenta falar da recompensa do Aaron. Depois de um tempo, ele pede pro Aaron deixar o saco ali, e pede desculpas por não poder ajudar, porque ele tem um estômago fraco. Aí ele diz que é um alívio. O Jake foi pego porque o cara era muito conhecido, e a organização que ele tá envolvido é um problemão em Karzan.
Aaron lembra que o Jake estava atrás da cana, então ele se pergunta se vão mandar mais alguém pra lá também. Assim que o Shone termina o trabalho dele, ele pergunta qual que é o melhor restaurante da cidade. O capitão decide não recomendar o pão de peixe, então ele diz que é a padaria Hessen no Distrito 3. Então os dois vão pra lá juntos, e na cabeça dele, o Aaron tá claramente tentando saber mais sobre a organização que tá atrás da cana. O dono careca da padaria serve pra eles o prato principal da loja, um cheesecake. Aí ele começa a exaltar a própria comida como louco. Comendo, o Shone diz que o caçardique não foi tão ruim quanto ele tinha ouvido falar. Ele explica que por causa do lobo solitário, Curzon estava em caos, e as pessoas estavam mais agressivas. O Lobo Solitário era uma das 3 organizações de Curzon, as outras 2 eram Punhal Congelado e Coelho Fofo. O Jake era basicamente um capanga contratado para fazer qualquer coisa pra guilda do Lobo Solitário, então o Aaron pergunta quem é o líder. O Shone diz que é um cara chamado Philip, o filho bastardo de alguma família nobre, que foi banido depois de tentar envenenar o irmão mais velho. A coisa mais assustadora nele era o quão possessivo ele era. Um dia, membros da guilda do Punhal foram a uma das tavernas do Philip e pegaram uma espada decorativa de lá. Mesmo sendo só uma coisa simples, Philip encarou como um insulto e recuperou o punhal num banho de sangue total. Aaron percebe que o cara é realmente como um lobo, uma vez que morde, não solta. Philip provavelmente via Kenna como propriedade dele, mas provavelmente não tinha percebido que podia morrer se mordesse a coisa errada. Então Aaron planejou visitá-lo um dia. E uma viagem de negócios de 3 dias pra Curzon deve resolver. Mais tarde, Shan tá arrumando as coisas pra voltar pra Curzon. E a Nova também vai. Aaron pede pra ir com ela, o que a deixa desconfiada, mas ele só diz que tem coisas pra resolver na cidade. Nova decide deixar ele ir, desde que ele tenha a permissão do Manuel, e Aaron diz que tem. Um dos guardas pergunta se a Nova tá realmente levando o capitão da guarda com ela, e ela diz que de qualquer jeito os guardas iriam com ela. E em vez de bagunçar toda a formação da guarda, é mais fácil só levar o Aaron. O guarda ainda acha estranho o Aaron ter se voluntariado de repente. Nova só diz que é exatamente por isso que todo mundo chama o Eren de vigarista. Ela lembra de quando ela estava prestes a dar uma posição alta pro Eren na guarda, mas ele recusou, dizendo que para um canalha como ele, capitão da guarda já era o suficiente. Nova percebeu que se ela tentasse colocar uma coleira nele, ela o perderia. Então ela não precisava entender as motivações do Eren, ela só precisava que ele ficasse na fortaleza de Cacerdog por muito tempo. Voltando ao presente, a carroça segue em direção a Karzan, e durante a viagem o MC já está começando a irritar a Nova. Xiaobei oferece um pedaço de cheesecake para Nova, mas ela recusa com raiva. Confuso, o garoto diz que a chamou pelo apelido, como o Aaron mandou, mas Nova ainda parecia irritada. Então o esperto MC manda Xiaobei chamá-la de Laranja. Depois que o garoto faz isso, Nova fica ainda mais irritada e o ignora. Um tempo depois, os 3 chegam na bela cidade de Karzan. Nova diz que não precisa de companhia enquanto está trabalhando, então o Eren pode ir fazer as coisas dele. Mas a mulher imediatamente manda o idiota não arrumar confusão por lá, porque aquele lugar não era Cacerdog. Eren só ignora ela, se despede e sai com Shon. A garota de cabelo laranja percebe que o Eren não disse nada sobre causar problemas, então ela espera que ela só tenha ouvido errado. Nosso MC, já longe dali, pede pro Shon guiá-lo pela cidade. Isso deixa o administrador animado, perguntando se ele deve mostrar os restaurantes locais, mas o capitão diz que não, e que ele vai ver os restaurantes na próxima vez, porque hoje à noite ele vai acabar com o líder da guilda do Lobo Solitário. Ouvir isso deixa Shon confuso e chocado por um momento. Achando que é uma piada, o garoto diz que não se importa. Se livrar de alguém assim seria ótimo para a cidade. Eren não percebe que há um mal-entendido, e fica feliz que Shan concorda com ele. Shan continua achando que é uma piada, então ele decide ver até onde o Eren vai levar isso. Ele leva a guarda para a base da guilda do Coelhinho Fofo, e há um monte de cara forte lá com caras zangadas. Ele acha que essa guilda é só força bruta, e que se o Eren admitisse que era uma piada, ele o arrastaria dali. Mas então o garoto sente um cheiro forte de suor, e acaba saindo resmungando. Os cabeçudos ouvem isso, se sentem insultados e ficam putos. Agora, na taverna da viúva bêbada, administrada pela guilda do Punhal Gelado, quando vem um administrador da cidade, todas as mulheres ficam animadas e começam a pular em cima dele. À noite, enquanto Shan está bêbado, Eren diz que terminou os preparativos e eles vão para o cassino do jogador sortudo. Confuso, o garoto se pergunta até onde esse cara vai levar essa piada. Então ele diz que é um cassino administrado pela guilda do Lobo Solitário. Eren responde que não se importa, ele precisa destruir o covil do lobo para atrair o líder da matilha. Shan lembra do capitão falando sobre tirar o líder da guilda do Lobo Solitário. E é aí que cai a ficha, não é uma piada. Eren realmente planeja matar Philip, o demônio de Karzan. Isso o assusta e o Capitão Eren diz para ele se apressar e mostrar o caminho. Ele diz que já está tarde. Se eles querem terminar isso até amanhã à tarde, eles precisam se mover. Então o MC ajuda Shanna a andar. Em outro lugar, um prédio pega fogo. Algumas pessoas estão furiosas porque alguém trapaceou no cassino do Lobo Solitário, mas outro cara diz para todo mundo apagar o fogo logo. Então vemos Gan, o porteiro do Lobo Solitário. Ele comenta que cavaleiros costumam ser barulhentos, mas hoje à noite está ainda pior. Ainda assim, mesmo com uma guerra acontecendo, o único trabalho dele é ficar ali. Afinal, ele é o guarda do portão da guilda do Lobo Solitário. Um Eren encapuzado aparece ao lado de Gun e pergunta se ele está bem. Ele também pergunta por que Gun não se moveu 1 centímetro mesmo com a cidade em caos.
Gunn só diz que guardar aquele lugar é seu dever. O capitão o provoca, dizendo que outras organizações nem têm porteiros. Então o chefe do Lobo Solitário deve precisar de um porque é um covarde. O porteiro avisa Aaron para tomar cuidado com a boca, porque Philip é extremamente cruel. Ele tem uma arma mágica que pode fazer seus oponentes queimarem em segundos, mas a parte mais assustadora é o cavaleiro designado para proteger Philip. E mesmo que ele seja um bêbado com um braço direito ferido, um cavaleiro ainda é um cavaleiro. Além disso, Philip tem mais de 40 pessoas seguindo-o cegamente, e não há ninguém que possa sequer tocá-lo. Aaron agradece ao porteiro pelas informações. Ele diz que poderia ter ignorado Gunn, mas Gunn lembrou de si mesmo, então foi bom conversar com ele. Por causa disso, ele avisará Philip sobre a ajuda de Gunn. Antes de passar por ele, Aaron diz que não existe humano imortal neste mundo, não importa o status. Então, se Philip morrer, Gunn deveria largar esse emprego e procurar outra coisa, porque todo mundo é bom em alguma coisa. Gunn fica atordoado e só percebe mais tarde que Aaron já passou por ele. Ele começa a pensar sobre o que ele realmente gostaria de fazer com a vida. O MC entra na taverna e vê um monte de gente bebendo e se divertindo. Ele avalia a situação e percebe que há cerca de 35 membros lá dentro que sabem lutar. Além disso, ele pagou algumas moedas de ouro para membros das outras duas guildas causarem caos do lado de fora. Eles concordaram facilmente e pareciam muito irritados, então a maioria dos membros do Lobo Solitário estava do lado de fora lidando com a bagunça. Shulkoz estava seguro, então só restava uma coisa. Então o capitão esbarra num bêbado. O cara de cabelo bagunçado pergunta quem é o forasteiro. Eren percebe que é o cavaleiro, e ele não vai passar por ele tão facilmente. O cavaleiro se levanta completamente bêbado. Eren pensa que, ao contrário do aleijado, esse cara tem um corpo bem construído. Mas ele ainda não tinha certeza se venceria por causa da maldita aura de cavaleiro. Então o bêbado larga a cerveja e imediatamente avança para atacar Eren. Mas Eren se esquiva. O MC percebe que num piscar de olhos, esse idiota mudou completamente de postura e agora tinha uma força destrutiva insana. E além disso, uma espada sem aura se quebraria se colidisse com uma que tivesse aura. É por isso que os cavaleiros tentam quebrar a arma do oponente primeiro. O cavaleiro faz exatamente isso, mas o capitão consegue se mover primeiro e se afastar do golpe. Então ele aparece bem atrás do inimigo, apavorando-o. Ele usa força bruta para afastar o ataque do inimigo e acertá-lo nas costas. As chances de vitória eram bem equilibradas, mas o que faria Aaron vencer era seu estilo de vida, porque apenas um deles realmente treinava, e assim, a cabeça do cavaleiro bêbado cai no chão, rolando como uma bola. Nosso MC joga fora sua espada agora quebrada e rouba a espada do pobre cavaleiro bêbado morto. Perto dali, Nova estava dormindo até acordar com um monte de barulho. Irritada, ela vai até a janela reclamar, mas acaba vendo a cidade em chamas. Lá embaixo, o caos total estava se instalando, com lutas acontecendo em todos os lugares. Confusa, Nova imediatamente pergunta que diabos está acontecendo, e começa a pensar em Eren, então ela se impede, dizendo que mesmo que Eren seja um causador de problemas, ele não faria algo assim. Voltando ao MC, ele se depara com uma porta dourada e a chuta para abri-la. Lá dentro, o guarda vê esse lugar chique cheio de ouro e se pergunta se Philip é obcecado por nobreza ou algo assim. 4 idiotas que se autodenominam reis celestiais aparecem e perguntam por que Eren está ali. Vendo eles o ameaçarem, o capitão começa a rir e os chama de um bando de gordos. Philip, sentado num trono, pergunta como o forasteiro conseguiu chegar ali e passar pelo cavaleiro Berhaten. Eren reconhece o chefe da guilda e apenas diz que não viu nenhum cavaleiro, mas um dos porquinhos reconhece a espada de Berhaten com Aaron. Então Philip apenas suspira e pergunta o que ele quer. Nosso herói diz que está ali para acabar com um lobo covarde. Por alguma razão, Philip explode em gargalhadas. Ele se levanta e pergunta se Aaron realmente tem coragem de matá-lo. Afinal, ele é aliado do Conde Barhat, o administrador de nível 1 de Karzan e até do prefeito Guran. Só mais um pouco e ele teria aliados na família imperial também. O idiota diz que vai perdoar a insolência de Aaron se o garoto beijar seus pés. Mesmo depois de ouvir tudo isso, Aaron apenas usa sua nova espada para dar um tapinha na cabeça de Philip, chocando a todos. Então ele diz que não esperava que esse idiota entrasse no seu alcance de propósito e, além disso, esse tipo de ameaça não funciona. Aaron já está sendo caçado por alguém muito mais perigoso. O corpo de Philip começa a pegar fogo, e Aaron percebe que esta é a arma mágica de que Garon falou. Então ele diz aos 4 reis celestiais para prestarem atenção, porque ele está prestes a realizar entrevistas para a posição de líder da guilda do Lobo Solitário, e todos eles são livres para provar que merecem. O mais magro dos 4 fica impressionado que Eren não se importou com as ameaças e conseguiu fazer isso tão facilmente. Eren também diz que vai acabar com quem não passar no teste. Nesse momento, os 3 gordos começam a gritar sobre suas habilidades, mas enquanto os 3 discutem, o magro vem por trás e ataca um deles. Então ele se apresenta como Dante, diz que cuidou das principais tarefas da guilda, e pede para Eren deixá-lo ser o líder. Numa reunião, um dos caras do fundo diz que ontem houve uma briga entre as 3 guildas da cidade, mas aparentemente eles fizeram uma trégua. Shan aparece com uma caixa, pedindo desculpas por estar atrasado. Uma das mulheres pergunta quem é o jovem, e ele se apresenta como o 3º administrador. Essa mesma pessoa pergunta por que Shan trouxe a caixa. Então o garoto explica que a pegou no caminho e a trouxe porque estava com pressa. A mulher aceita o pedido de desculpas e manda ele sentar. Então ela diz que não conseguiu contato com a guilda do Lobo Solitário, então eles precisam encontrar Philip.
Um pirralho mimado sentado ao lado de Sean começa a provocá-lo por ser um plebeu, por estar atrasado e por trazer um presente. Ele até diz que o garoto provavelmente trouxe um presente de merda, nunca seria promovido e deveria apenas procurar outro emprego. Depois de passar tanto tempo perto de Aaron, Sean decide agir pela primeira vez, mandando o idiota calar a boca e não falar sobre o presente do amigo dele. Ele até agarra o cara mimado pela gola, prestes a espancá-lo, mas nesse momento a caixa cai no chão, todos congelam em choque. Sean lembra de quando estava bebendo com Aaron e disse que nunca seria promovido porque era apenas um ninguém, e que a única maneira de ele ser promovido seria se trouxesse a cabeça de Philip. Então vemos que é exatamente isso que estava dentro da caixa. Quando veem isso, todos os nobres na Assembleia começam a gritar. Num flashback, Dante está preparando a caixa com as cabeças, e pergunta o que a guilda deve fazer em seguida. Eren apenas diz para ele descobrir sozinho, porque se ninguém mais estivesse atrás de Kenna, então o trabalho de Dante já estava feito. Seu único pedido foi para Dante proteger Sean e deixar o porteiro Gunn fazer o que quisesse, então o novo líder deveria apenas fazer o seu melhor e não incomodá-lo. Dante decide que enviará relatórios para Eren, e também enviará algumas moedas de ouro. Em outro lugar, vemos um careca lançando um feitiço na frente de Eren, usando o artefato mágico de Philip. O demônio dentro do MC fica confuso, mas Eren apenas manda ele calar a boca. Um feitiço sombrio aparece na cabeça do guarda. Depois de limpo com um feitiço de purificação, Eren fica super feliz. Ele até oferece umas moedas de ouro pro careca ir pra Casterdyk, ensinar uns feitiços para um mago. O cara concorda e até sugere se mudar pra cidade, mas aí manda Eren esperar. Ele usa a magia para limpar o sapato do Eren e desmaia no processo. Eren fica satisfeito com o serviço, deixa uma moeda de ouro na boca do cara e manda ele procurar ele em Casterdyk. Nova tá andando pela cidade, reclamando da sujeira por todo lado. Aí ela chega e entra no lugar onde o Eren tá esperando por ela. Ela encontra o capitão dormindo, com a pele completamente limpa. Depois de mais um dia, os dois estão na carruagem, voltando para Casterdyk. A garota pergunta se o Aaron arrumou alguma confusão, mas ele só diz que não quebrou nenhuma parede. Com medo de virar cúmplice, a Nova só manda ele calar a boca. Aí ela pergunta por que ele trouxe toda aquela armadura. Nosso protagonista diz que a armadura vai ser tipo souvenir de Carzon, aí ele joga um peitoral pra ela de presente, mas eles começam a brigar porque a Nova acha o peitoral pequeno demais, e o Eren diz que é mais que suficiente pros peitos dela. De repente eles ouvem um grito e flechas perfuram a carruagem. Quando ele vê a flecha de pedra, o protagonista entende o que tá rolando. Ele sai da carruagem, dizendo que os únicos que usam flechas tão primitivas assim são goblins. Aí ele dá de cara com um exército deles. Vendo uns 20 inimigos, nosso herói fica confuso porque é muito monstro e deve ter uma vila por perto. Aí ele manda a Nova voltar pra dentro, já que ele volta depois de se divertir um pouco com os monstros. Uma das criaturas avança no capitão, mas é eliminada rápido com uma espada. Com a outra mão, o protagonista agarra um monstro pelo pescoço e o joga no chão. Vendo isso, mais duas criaturas pulam no inimigo. Enquanto derrubam um monte deles, o Aaron diz que isso é tudo estranho, porque goblins normalmente fugiriam depois de ver os amigos morrendo. Depois da luta acabar, a Nova pergunta se o Eren terminou, e ele diz que sim. Aí ele pensa que para aqueles idiotas continuarem avançando até o fim, alguém deve ter controlado eles. Olhando para a espada dele, o protagonista nota rastros de magia negra vindo dos goblins. E a Nova pergunta se é possível controlar goblins vivos. O protagonista diz que sim, mas explica que para controlar seres vivos, a pessoa tem que ser muito forte, então por que alguém assim estaria num lugar remoto como esse? Além disso, um mago negro atacou Casterdyk recentemente. A Nova percebe que a Vivian pode estar sendo atacada de novo. Pensar nisso só deixa o Aaron irritado com o trabalho dele. No portão de Casterdyk, dois soldados estão conversando. Aí o protagonista aparece montado num cavalo com a Nova. Um soldado fica confuso e pergunta por que o Aaron não veio numa carroça. O protagonista diz que tinha muito monstro na estrada, então ele teve que sair para lidar com eles. Aí ele joga um troço de Goblin, deixando os soldados totalmente confusos. Ele explica que essa coisinha ajuda muito com a resistência para essas atividades, mas é muito difícil de achar para vender. Ouvindo isso, o cara aleatório de cabelo comprido tenta comprar, mas a Nova irritada manda o Eren lidar com isso depois, porque ela quer tomar banho. O Eren pede desculpas por ter que ir e joga a coisa de Goblin pros soldados. Acerta a cara do soldado barbudo e o outro começa a rir. Mais tarde a gente vê toda a unidade 4 usando as armaduras que o Eren trouxe. A Doninha fica super feliz com o presente. Aí diz que é uma coincidência maluca que o caos começa em Karzan bem quando o Eren aparece e ele concorda. Os membros mais velhos têm certeza que o capitão teve algo a ver com isso. Quando o Eren vê a Rena, ele pergunta como andam os negócios, mas ela reclama que tá sem ingredientes porque as carroças não estão chegando. Além disso, o Lorde pegou todos os ingredientes restantes, então a taverna não tem nada e o rei é um babaca. Dylan e o protagonista tentam acalmá-la, mas ela continua puta. Kaylee elogia o lenço que a Rena tá usando para esfriar os ânimos e instantaneamente ela fica toda sem graça. O protagonista pergunta se aconteceu alguma coisa enquanto ele estava fora. Verman diz que nada aconteceu, mas o abade da igreja passou procurando o Aaron, e aparentemente uma nova facção está surgindo no setor 6. Aaron reclama com o Verman por não ter dito isso antes. Ele acha que o Distrito 6 é território do Scar e do pai dele, Jackson, então não é normal ter gente se reunindo lá. Aí ele sai e chama o Verman para ir checar o Distrito 6. Andando por aí, Aaron reclama que o lugar cheira mal, Verman aponta numa direção e diz que é por ali. Aí eles veem 3 punks juntos.
Aaron manda os três virem, mas esse cara loiro avança. O criminoso cumprimenta ele e começa a bajular o guarda. O protagonista encara ele um pouco e diz que nunca viu ele por ali antes. Aí pergunta o nome. Acaba sendo George. Então, quando perguntam por que o George veio pra Kashyyyk com os amigos feios dele, o suspeito diz que era a cidade natal da mãe dele, e ele veio com os amigos procurar trabalho porque ouviu dizer que era um bom lugar. Aaron decide mudar de tática quando vê o cara se mantendo na história em vez de confessar. Ele imediatamente manda todo mundo tirar a roupa. Afinal, não tinha jeito melhor de descobrir se aqueles pequenos bandidos estavam envolvidos com o diabo. Mas o capitão nota que mesmo sem aquela marca, eles tinham um monte de tatuagens, então provavelmente estavam metidos em alguma coisa. Josh só dá uma risadinha e entrega uma moeda de prata pro guarda, aí ele sai com o grupo depois de conseguir permissão. Aaron diz que tem certeza que aqueles caras já foram de gangue, mas não tinha como prender eles sem motivo, então ele decide ir pra igreja resolver outra coisa. Lá, Blian tá furioso, implorando pro Aaron matar o Brighton. O protagonista pensa, esse cara é o verdadeiro criminoso, porque um padre não deveria dizer isso, aí ele pergunta quem é o cara. Blian explica que Brighton é o novo abade da igreja, um idiota demoníaco, e ele tá de saco cheio de todas as citações e orações logo de manhã. Então, o Aaron pergunta se um padre não deveria fazer isso todo dia. Blian ignora isso, só entrega pro Aaron um punhado de moedas e diz que até bater no Brighton deixaria ele feliz. Vendo um padre pedir o assassinato de um abade, Aaron percebe que o cara pirou. Não tem como um abade ser tão ruim assim, mas não muito tempo depois, a gente vê o Brighton reclamando que o Aaron não sabe a oração da igreja e tentando ensinar ele. O cara continua bombardeando um monge temporário com críticas e lições da igreja. 3 horas depois, Brighton ainda tá falando sobre o quão importante é um monge saber essas coisas e que o Aaron deveria aprender. Nosso protagonista, exausto de ouvir, tá basicamente desmoronando. Aí ele pensa, ok, esse cara claramente adora criticar pessoas, então ele vai esperar ele se contradizer e aí usar isso como desculpa pra bater nele. Mas isso não acontece tão fácil, e a gente vê o Brighton abençoando um monte de crianças. Vendo tudo isso, o Aaron diz que é a primeira vez que ele vê alguém tão impressionante nesse mundo medieval. Brighton diz que originalmente achou que o Aaron não merecia ser um monge temporário, mas depois de ver ele aguentar até o fim do dia, ele mudou de ideia. A fé do Aaron é na verdade bem forte, mas o cara precisa estudar mais as escrituras. Depois de tudo isso, Aaron percebe que falhou na missão de achar uma desculpa para socar o cara religioso, então ele não vai aceitar o trabalho, mesmo já tendo recebido por ele. Na manhã seguinte, Brighton tá acordando o Aaron cedo pra oração. O protagonista imediatamente fecha a porta, chocado que o cara veio procurar ele na taverna. Brighton diz que ouviu que o Aaron treina toda manhã, então ele vai ajudar ele a rezar sem interromper o treino, deixando o protagonista furioso. Aaron acerta um monte de golpes no Orc Goblin, outro grandão verde avança pra vingar o amigo, mas um deles é rapidamente cortado ao meio pelo nosso protagonista, então o cara termina de contar suas mortes em 7. Kali lamenta a morte do fazendeiro Pra, que foi eliminado por aquelas criaturas. Dylan sugere aumentar as patrulhas em volta da fortaleza, e Poole diz que houve um aumento no número de monstros. Kali fica puto com a demora dos nobres em agir, e Briggs diz que o filho mais velho do Fëanor está se preparando para fazer uma varredura na área ao redor deles. Vermin diz pro capitão que terminaram o trabalho e limparam todos os corpos. Eren, olhando os cadáveres, nota aquela gosma roxa neles de novo. Aí ele sai com o grupo e se despede do Pra. Lá em cima, numa árvore perto da igreja, Joanna tá comendo, e o Eren a avista. Ele decide ignorá-la enquanto pensa que encontrou sinais de magos negros nos orcs, e ele não pode deixar isso passar. Então precisa falar com alguém, mas o guarda aparece na pior hora porque Brighton tá repreendendo um dos monges. Ver o abade gritando com o porão de poções da igreja deixa o Aaron feliz. Furioso, o cara religioso manda o monge ir caçar outra coisa pra fazer, porque ele mesmo vai cuidar das velas. Aí ele vai até o protagonista e pergunta se o guarda leu as escrituras sagradas. Aaron ignora a bronca e diz que veio porque algo urgente está acontecendo. Uns fazendeiros foram atacados por monstros, e havia sinais de magos negros neles. Brighton imediatamente entende que é por isso que tem mais monstros por perto. Aí ele pergunta se aconteceu alguma coisa com os fazendeiros, e ouve que 4 pessoas foram vítimas dos orcs. O cara fica furioso e manda o Aaron cuidar das coisas lá, enquanto ele vai resolver outra coisa. Mas antes de sair, ele pergunta se o protagonista viu a Joanna, e Aaron percebe que o Inquisidor estava se escondendo dele. Brighton foi até Fulpug, o Lorde que não tinha feito nada sobre os monstros e até tinha dito para os fazendeiros não saírem de suas terras. A palavra do abade tinha muito peso. Ele pessoalmente liderou um enorme funeral para os pobres fazendeiros. Aaron pergunta aos nobres quando a limpeza de monstros aconteceria, e descobre que por causa do Brighton seria amanhã, e só a família Finfer e os guardas internos da fortaleza participariam. Eren pensa que é óbvio que a senhorita Vivian não seria levada para uma luta contra monstros, mas isso é preocupante se os monstros estão realmente sendo usados como isca por magos malignos para atrair as tropas. De qualquer forma, o abade e a nova vão lidar com isso. Mesmo que não haja um mago negro envolvido, os guardas da cidade vão sair e eles não podem deixar Vivian desprotegida. No dia seguinte, um soldado sopra uma trombeta, um exército de guerreiros aleatórios sai a cavalo para limpar os monstros. Aaron pensa que dentro da fortaleza, Ben estava protegendo Vivian, e do lado de fora, Joanna estava lá. Aí ele lembra de quando Brighton leu a Bíblia para ele e para Joanna. Naquela noite no meio da floresta, uma mulher ruiva pergunta como as coisas estão indo.
Uma mulher encapuzada diz pra ela que Crimson Darkness e Harton já estão na fortaleza, e as tropas do castelo estão ocupadas lidando com os monstros. Ouvindo isso, deixa a ruiva feliz. A encapuzada pergunta se tá tudo bem causar todo esse transtorno, já que mesmo sendo na fronteira, Caçardique ainda faz parte do Império. O Plift diz pra sua serva não se preocupar, porque assim que o mestre consumir o coração daquela amada por mana, eles não precisarão mais se esconder e ela não vai estragar esse plano como aquele idiota do Dornoa fez. Outro seguidor diz que é hora de abrir os portões da fortaleza. A ruiva estala os dedos e essa criatura roxa nojenta aparece, chamada Tangle. Ela explica que mesmo na fronteira uma fortaleza ainda é perigosa, e você não pode abrir os portões com poder fraco. Já que o infiltrado tá lidando com Ben, ela manda chamarem o caçador noturno. Um dos idiotas diz que não pode porque ele tá atrasado, o que a deixa furiosa. Sem paciência, Opleth decide entrar primeiro sem ajuda, e manda todo mundo se preparar. Ao comando de Opleth, a pilha de gosma roxa se move em direção ao portão. De repente ela é atingida por um chute e voa longe. Opleth e os outros satanistas ficam parados, confusos. O protagonista diz que está esperando há muito tempo por esses idiotas demoníacos. Eles estão comemorando porque o trabalho tem sido fácil e o Eren não tem causado problemas.